Mas se nem eu agradei todo mundo, né? Quem dirá nós? Fica esperto, é bom tu seguir. @acordaAbençoado. Ó, tô de olho em ti. Sejam todos bem-vindos, esse é o Acorda Abençoado, episódio 4. Episódio 4, eu sou o Thiago Soares. Eu sou o Diego Kereski. E esse aqui é o maior movimento de libertação de vício e mudança de hábito que a internet já viu. Tô acreditando ou não. E se tu tá duvidando, segue nós aí que tu vai entender realmente do que a gente tá conversando. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Pamela Brits. Brits. @Pan_Brits. Brits. Lá no Instagram, né? Ela que veio de longe pra fazer esse podcast aqui com a gente. Foi sequestrada dentro da academia, foi uma história muito louca. Porque, é mesmo, tu abduziu, tu foi lá e do nada tu brotou da academia, não, assim. Não é que é do nada, assim. Eu penso assim, pô, a Pamela mora nos Estados Unidos hoje, Sim. né? A Flórida, né, Pamela? Isso. Ela mora na Flórida. E ela vem, fica um pouco aqui e volta. E, cara, não vou convidar ela pelo Insta, pelo WhatsApp. Não, você tem que ser formal, pessoal. Daí assim. eu fui um dia lá, não tava de manhã cedo, eu saí, fui no médico, voltei, passei, não tava de novo. Aí eu perguntei pra menina, onde é que ela tá? Você tá na academia? Aqui embaixo? Ela disse, tá bom. Aí eu peguei lá embaixo, eu conheci o pessoal da academia. Opa, a Pamela tá aí? Aí você tá, eu vou chamar, não. Abre a roleta pra mim. Que tá? Eu conheci o dono Esse já, é o Thiago, da academia. Esse sou eu, Ele quando eu quero, atravessou tudo quando eu quero falando alguma com todo coisa. mundo. Aí eu peguei e fui lá no fundo, quando ela me olhou assim, eu não acredito. Porque tu não avisou, É. porque daí não ia ser a mesma coisa, entendeu? Seja bem-vinda, Pamela, muito obrigado. Obrigada, gente. De Tô coração, ansiosa. de coração tu ter vindo. O convite, ele já tinha sido feito antes, né? Tinha que eu tinha te comentado assim, não, a gente quer que tu vá lá conversar e tal, só que eu acho que ela achava que era mais pra frente, assim. Claro. Sim, sim. Sabe aqueles papos assim, meu Deus, te ligo depois. Vamos marcar. E daí vamos marcar vira as costas e e vai embora, tá ligado? É isso aí, com certeza. Um dia, assim, quem sabe a gente faz isso. Sim. Exatamente isso. Ô, cara, e a Pamela, eu já queria agradecer, eu tô te conhecendo agora, é uma oportunidade aqui pra mim, e agradecer pelo primeiro episódio, tu ter acreditado na gente, tu ter Isso é importantíssimo. patrocinado a Pamela gente. foi a primeira ali. patrocinadora do primeiro cara. episódio. Ela comprou a nossa ideia antes mesmo de ter um piloto. Aquele era o piloto. Uhum. Aquele era o início Exato, de tudo, exato. né? Então a gente é muito grato, a gente quer honrar, dar honra a quem tem honra, né? Então por isso que vai entrar o teu patrocínio hoje aqui no programa, ele é teu, da tua empresa, tá? E, cara, a gente tem 4 episódios, a gente já tocou no nome da Pamela, cara, no mínimo em 3. Tem o 2, que é a história do... Um briefzinho da história do Thiago. Sim. Ali, e tem um momento ali que tu comenta que tu vê ela em alguma situação e tal. A Pamela é psicóloga, pra quem não sabe, né? O que mais que tu é, Pamela? Ou que tu está? Vamos dizer assim, né? O que tu Ela está. Eu sou psicóloga, no momento não atuante. Né? Certo. Então, eu tenho uma Rede Amor à Vida, sou CEO da unidade de Gravataí há 5 anos. Então, é uma empresa que exige muito tempo da gente. Então, hoje, 100% do meu tempo, eu administro toda a empresa, né? Uhum. Então, eu acabei saindo da linha de frente. São 3 unidades, né, Pamela? São 3 unidades. A gente está localizado em Cachoeirinha, Gravataí e Canoas. E aí, eu acabei saindo da linha de frente ali com os psicólogos e entrei para a parte administrativa. Então, hoje, eu administro a empresa, tenho um paciente apenas como psicóloga, já em processo de alta. Sim. E... sei lá. Esposa, É esposa. né? Tu é esposa também. Eu sou, como o Thiago gosta de dizer, né? Eu sou da Coab, do Pé Sim. do Morro do Coco. Pé do Morro do Coco. Pé do né? Morro A do gente Coco. veio na mesma rua. A gente desceu. Aquilo ali é bem assim. Os caras dizem, não, eu moro na Coab. Os caras, onde é que tu mora? Eu me lembro do tempo de colégio. Às vezes, quando eu estudei fora dali, ia marcar alguma coisa no colégio, assim, disse, não, vamos na casa do fulano. Não, vamos na minha. Onde é que tu mora? Ali na Coab. Disse, não, qual Coab? A Coab B ou Coab A? Não, Coab C. Sim. Bah, eu não vou poder ir. Logo na C. Minha tia vai fazer uma festa e não sei o que, e daí rolava um monte de desculpa. Por quê? Não, porque é no morro. Na cabeça. no morro. É ou não é, Pamela? É E no na morro. realidade na outra rua de trás é divisa com o morro. Então, assim, é exatamente isso. Essa é a realidade da Coab do Pé do Morro do Coco. Exatamente. É isso aí. E dali a gente buscou muitas coisas na vida, né? Então Sim. eu tô casada há 15 anos, estou com meu Sim. esposo já há 15 anos. É Maicon, né? Diego. Diego. O Diego. O
O Diego. Meu xará. Não sei de onde eu tirei, Michael. Também não, mas é Diego, tá? É, Diego. Então a gente já tá juntos há 15 anos, e aí agora em janeiro vai fazer um ano que a gente se mudou pra Flórida, buscando uma oportunidade nova, né? Sim. Eu sigo de lá administrando a minha empresa, então eu trabalho 100% home office, focada ainda no Brasil. E esse é mais um pouquinho um resumo por cima, assim. Sim, é um resumo do resumo do resumo do resumo. Não, Diego, não, nossa, cara. É assim, tipo assim, acabou. Não. Mas eu convido a todo mundo ir lá no @pan_brits e Isso. seguir, cara. Tem muita coisa. Cara, ela tem mudança de hábito. Ela começou a treinar já faz algum tempo. É. E ela teve uma mudança, uma transformação física incrível também. Eu acompanhei as Quantos fotos. quilos, Pamela? 14 quilos. 14 quilos, Caraca, gente. velho. Gente, é disso aqui que eu tô falando. Quando eu falo assim, que esse aqui é o maior movimento de libertação de vício e mudança de hábito, a galera acha que isso aqui é pra quem fuma maconha, pra quem cheira cocaína. Coisa... Não, gente. A pessoa que mente, Uhum. a pessoa que Que tem um hábito ruim de comer porcaria, de não se exercitar. Exato. Entendeu? É disso que a gente tá falando. A gente traz pessoas com case de sucesso que nem a Pamela. Porque assim, ó, reflete no profissional. Uhum. O pessoal. Mudou o pessoal, vai refletir no profissional. É que o ser humano, ele é um indivíduo só. São várias áreas da nossa vida. E quando uma delas tá desconexa, vai afetar Vai todas afetar as as outras. outras. Vai Né? afetar A as partir do outras. momento que tu começa a dar foco em uma e ela vai melhorando, Uhum. todo o restante vai andando Tu acaba junto. melhorando as outras, mesmo que sem querer. Exatamente, não tem como não. Porque se tu tá bem em uma área, o teu comportamento, Sim. a tua postura, tu vai melhorar em todas as outras. É Sim. efeito colateral, faz parte. do E tu processo. acha que o treino ele faz essa mudança de mentalidade de uma maneira mais completa? Por causa que. Bom, tu vem numa carreira de sucesso, tu é CEO de uma empresa, morando na Flórida. Tinha tudo pra, de repente, os Estados Unidos a gente tem a fama de fast food, né? De Uhum. comida rápida ali na rua e tal. E aí tu ir pra lá e aí ter essa mudança de dieta, treino. Tu acha que isso tem muito a ver, assim, cara, se eu tiver, se eu mudar a química do meu corpo, isso vai alterar o meu resultado aqui? Tá muito claro que enquanto a gente não mudar a mentalidade, a gente não vai. A evolução ela não vai ser constante, tá? Então Sim. eu emagreci Aham, e eu não fazia exercício físico. E todos os dias eu ainda tinha medo de voltar a engordar. entendi. E as pessoas me mandavam mensagem assim: conta pra gente como é que tu emagreceu tão rápido. E eu dizia: não vou falar porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo de daqui a pouco voltar a engordar. Então, sempre Entendi. controlando muito esse processo. Uhum. E aí, depois de alguns episódios que aconteceram esse ano na minha vida, meio um pouco traumatizantes, Uhum. eu me vi sem saída, morando sozinha em outro país. Eu não falo inglês, gente, eu moro lá. Então, assim, como eu trabalho home office, a gente acaba não saindo muito de casa, não se relaciona com outras pessoas. Então, o nosso Sim. círculo é eu e meu esposo. Sim. Tu continua falando português com os funcionários e com a equipe e tal, e com ele, Exato. e acaba, entendi, fica meio que numa bolha, assim. Exato. Então, a nossa vida lá somos eu e ele. Então, esse ano eu passei por coisas e eu me vi sem saída. E aí, eu precisava me agarrar em algo para fugir de uma provável depressão que eu estava entrando. Entendi. Né? E aí, foi onde um dia eu levantei do sofá e falei: eu vou pra academia porque é a única coisa que eu posso fazer neste momento. E aí, eu fui e aí eu nunca mais parei. Agora já fazem 7 meses que eu tô nesse processo. Direto. Direto. Que legal. Né? Eu já tinha feito crossfit durante 2 anos. Eu Uhum. ia uma vez na semana, ia 3 vezes na semana, parava. Sim. Fiquei 6 meses sem ir, daqui a pouco eu voltei. E aí, esse Sim. ano, E aí, aquele discurso. Eu odeio musculação. Musculação é muito chato. Sim. É o que todo mundo fala, né? Hoje, eu sou apaixonada por musculação. E os melhores dias que eu vou é o dia que eu não quero ir. Uhum. E aí, eu me obrigo a ir. Porque, assim, não existe acordar e pensar se eu vou treinar hoje. Eu acordei, o celular despertou, tocou e levantou. Sim. Né? Tu não Sim. vai ficar enrolando. É uma esperando. decisão, né? É uma decisão levantar, é uma decisão ir. Eu não sei, eu faço exercício e quando eu não faço, o meu dia não é igual. Não é. A minha cabeça não funciona igual. Não é o mesmo funcionamento da máquina. Não. Não adianta. E pra mim, que sou muito ansioso, e faz uma diferença incrível. E eu fui sedentária e negligente minha vida inteira. Né? Eu venho de uma família muito negligente com a saúde, né? Uhum. Sim. Então, essa semana eu encontrei no meu WhatsApp, num grupo só meu, um áudio de 2 anos atrás, um dia que eu fui no CrossFit, eu me motivando para todos os dias que eu não quisesse ir, para me lembrar do quão foda eu sou nas vezes quantas coisas fodas eu faço ao longo do dia, porque eu fui no CrossFit, porque eu acordei, porque eu ganhei da cama, porque eu acordava 5 Sim. e pouco da manhã. Sim. Então,
levantei da cama, consegui treinar, cheguei em casa, me recuperar, porque, né, CrossFit é intenso. Então, aquele áudio me lembrando assim, ó, Pamela, tu é muito foda toda vez que tu ganha da cama, toda vez que tu ganha, tu foge dessa negligência. E aí eu vi o áudio falando, caramba, olha só como eu era há 2 anos atrás. E hoje em dia, hoje normalmente eu vou sábado e domingo na academia lá, as academias são sempre abertas. Sim. Sábado e domingo. Então, às vezes eu pulo um dia da semana, sábado eu sempre compenso a minha semana. É cultural isso daqui, né? Porque eu me lembro 6 que e 7. Foi isso, entendeu? Tipo, a minha melhor fase na academia foi quando eu treinava sábado e domingo. E falhava um dia só da semana. Eu escolhia o dia quando eu ia na academia aberta. Aí tu parava pra pensar que é cultural. Cara, sexta-feira, sábado, domingo, e descansar. Quem foi que falou? Exatamente. E eu tenho o hábito já há alguns anos o meu final de semana é um final de semana tranquilo, mas é muito comum pra mim trabalhar no final de semana. Às vezes tu tá lá parado, tipo, vai ficar horas assistindo seriado na Netflix, né? Jogado no sofá. É bom? Mas o quanto tu tá, isso vai te sentir produtivo isso, né? Eu acho que pra mim, né, não para as outras pessoas, mas no meu entendimento, quando eu fico horas assistindo muito tempo seriado, pra mim já não me faz bem. É 1 episódio, 2. Quando eu vejo que eu tô no 3º, eu tenho que sair já dá uma angústia, não tô fazendo nada, não tô produzindo. Exatamente. Então é muito comum lá em casa a gente trabalhar final de semana, assim. E aí, como a gente mora fora, agora muitas vezes a gente sai, dá uma volta e volta pra casa, a gente tá sempre trabalhando. E isso já é um hábito construído há uns 6, 7 anos, eu acho. Tu não tem muito uma rotina e um horário específico de trabalho, então? Tu consegue trabalhar? Semana, não. A gente vai, né, dar uma organizada na casa, a gente sai pra passear, às vezes vai pra praia, aí às vezes umas pá da tarde, às vezes de manhã, então varia muito, assim. Não é um compromisso, é porque tô afim, tem coisa pra fazer e a gente gosta, né? O meu marido é muito workaholic, e aí quando eu passei a morar com ele, eu me tornei muito workaholic. Sim. Né? Então, assim, hoje eu não preciso trabalhar de final de semana. Eu trabalho porque eu gosto. Tu gosta? E aí, Sim, mas por muitos anos eu precisava trabalhar final de semana. E trabalhava das 8 da manhã até as 9 da noite. Aí, às vezes, chegava em casa e ficava produzindo coisas ainda. Porque a empresa no início, né? Tu te dedica muito mais. Hoje a gente não precisa. Hoje, às vezes, eu tenho já o luxo de sair um pouco mais cedo. Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu quero fazer alguma coisa. Mas isso é com o tempo. Porque no início, era 12, 15, 18 horas, às vezes. Sim. É direto. Pô, que bacana. Sim. Sim. A maioria da galera não entende o preço do empreendedor, do empresário nesse início e acaba dando conflito, às vezes até. Mas eu acho que tem uma questão que a gente pode pontuar ali, que é a questão de gostar do que ela tá fazendo. Pois é, cara, porque assim, olha só, veja bem. Ela não tá trabalhando, cara. Tu entende? Exato, tipo assim, cara. é a minha visão, tá? Trabalho demais, por exemplo. Eu gosto do meu trabalho hoje. E daí muitas vezes eu tô fazendo um negócio, mas não é porque eu gosto de estar fazendo aquilo ali. Sim. E daí é diferente pros outros. Mas você não para de trabalhar, não sei o quê. Calma, me dá um tesão fazer isso aqui, tem. É diferente daquela do domingo e a segunda ser deprimente. Que pra maioria das pessoas entende? Tem uma diferença muito grande nisso. Segunda-feira é o pior dia da semana. Isso aí é cultural pra maioria. A gente tava falando antes, né, que não tira férias há muito tempo, né? Nunca tirou férias. O autônomo não tira férias, né? Para de trabalhar, fica sem receber. Todas as vezes que eu tirei férias, desde que eu sou autônoma há 9 anos, principalmente depois que eu abri a empresa, as minhas férias, eu sempre tenho algum momento, eu não simplesmente não é desligar a empresa tá funcionando. Eu tô lendo todos os e-mails, eu tô ativa nos grupos. Sim. Vai ter um dia que eu vou ter que parar, vou ter que fazer algum relatório, alguma coisa. Sim. E isso não é cansativo. Ai, que saco, tu não tem nem o direito de tirar férias. Mas eu não quero tirar férias, não me incomoda. Eu não preciso disso. Porque realmente é um prazer estar fazendo isso. Sim. E aí eu tava pensando, depois do convite de vir pra cá, fiquei pensando, fazendo várias retrospectivas, né? Ela disse assim, fiquei nervosa quando eu falei agora na academia, ela assim, tu me deixou nervosa, como é que eu vou dizer não? Ela... Não tem como dizer não. Eu disse, não, mas por que tu acha que eu vim aqui? Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp é bem pelo mais Insta fácil. ali, olha só, tu tá sendo convidado. Pois é, né? Ou não... Não, é pessoal isso, né? Não pode ser. Sim. Não, e aí depois desse dia aí, eu fiquei pensando um pouco sobre a minha história, enfim. E aí eu quero contar uma coisa, assim, que foi bem marcante. Eu tinha uns 18, 19 anos, trabalhava em Porto Alegre, né? Acordava às 5h30 da manhã e chegava em casa meia-noite, depois da faculdade. E aí um dia, uns 18, 19 Trabalhava anos... e estudava. Trabalhava e estudava, fazia faculdade. Sim. E aí eu chegando em casa, umas 8h30 da noite, um frio do caramba.
pensando assim, né? Ai, que saco isso, porque esse trabalho foi um dia terrível no trabalho. Eu lembro muito bem do dia inteiro. Foi um dia terrível. E eu desci a faixa lá, pesito, né? A faixa. A Gente, faixa. a faixa. Peraí, calma. Quem não é da região metropolitana aqui de Porto Alegre não entende assim, a faixa. O que é a faixa? A faixa é a Avenida Dorival. A faixa é a Flores da Cunha. É a principal. A faixa é a principal de Gravataí, Cachoeirinha, da Alvorada, do Viamão. Isso é a faixa, tá? Seguimos o baile com o tradutor. É isso aí. É isso aí. Foi uma boa. Porque ótimo, pra muita gente não faixa, faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido pro pessoal de Porto Alegre. Que faixa, mano? Tá louco? Né? Que Essa coisa de região É fácil. metropolitana. Região metropolitana, total. E eu tava descendo, esbravejando, revoltada com aquilo, né? Que saco, tem que estudar, tem que trabalhar, porque a vida não é fácil. E aí passei por Olha uma a comunicação, tem que trabalhar e estudar porque a vida não é fácil. Olha só a comunicação. E aí passei por uma menina da minha idade, conhecida, bebê de colo, e uma menininha de uns 3 anos. Eu tinha uns 18, 19. E ela era minha colega de escola. Vindo do mercado, com a sacolinha na mão. Eu olhei pra aquela cena e eu pensei, ainda bem que não sou eu. E aí, eu acho que foi logo depois disso que eu acabei saindo da empresa. E não é pelas crianças, eu te entendo perfeitamente. Né? Eu sempre quis mais. Eu sabia que aquele lugar não era pra mim, né? Que eu não iria ficar ali. Eu acho que tudo certo, as pessoas buscam as coisas que elas querem. Eu sempre quis mais do que aquilo. Sim. Né? Então, eu sempre falei pra minha mãe, o dia que eu casar, eu não vou morar aqui, eu não vou morar contigo. Porque a minha irmã mora com a minha mãe até hoje, né? Sim. E eu sempre disse, o dia que eu casar, eu vou sair de casa. E ela, tu vai morar perto? Eu não vou morar perto, vou morar longe. E foi o que eu fiz. Tô tão longe. Foi morar bem longe. Foi morar longe pra caramba, hein? Pra Flórida. Flórida. Levei a sério demais, entendeu? Sim. E olha só, quando eu era criança, eu odeio inverno, tá? Então, eu sempre falei pra minha mãe assim, ó, mãe, eu vou crescer e eu vou ter muito dinheiro e eu vou morar só no verão. E ela dizia assim, filha, estuda pra tu poder realizar esse sonho. Porque na minha cabeça de criança, o que era? Eu ia passar o verão aqui e no inverno eu ia pro Nordeste. E aí, quando eu me mudei esse ano, eu me dei conta que eu vivo no verão, porque a Flórida é verão o ano inteiro. Sim. E aí eu pensei, caramba, olha só o que aconteceu. Eu falei a minha vida inteira isso. Tu comunicou a tua vida inteira e tu Já botou criou, a visão de futuro. E eu realizei tu isso. criou essa realidade. Exatamente. Tu criou isso aí. Botar um E 10. nesse episódio que eu encontrei essa menina, tá tudo certo, né? Não sei se ela é feliz ou não, enfim. Mas era algo que eu não queria pra mim. Eu não queria ser mãe tão jovem, porque eu tava estudando, né? Eu não tava num relacionamento há tanto tempo pra ter um filho. Mas, pra mim, crescer e continuar morando na mesma região não era uma opção. Não era né? E aí, a partir daquilo ali, eu acho que questão de meses até eu sair da minha empresa, acabar trocando de área. Aí entrei já comecei a fazer estágio na área da psicologia, enfim. Mas o quanto... Aquele período difícil, né? Ai, amanhã é segunda-feira, que saco. Né? Eu lembro que eu tinha dores de barriga, né? Muita gastrite. Eu fiquei anos tratando gastrite por causa dessa função de ser um CLT, ir para uma empresa, trabalhar em Porto Alegre. Então, depois eu passei a trabalhar... Hoje eu moro aqui em Gravataí, eu sempre morei a 2, 3 quilômetros do meu trabalho. Então, não ter aquele trânsito, aquela função toda. Sim. É uma vida que se perde. 1 hora e pouco num ônibus para ir, quase 2. E esse mesmo horário para voltar. Cara, o quanto eu sou ingrato muitas vezes, porque muitas vezes eu pegava o ônibus, também trabalhei em Porto Alegre, e pegava o Sogil, botadaço aqui, cara, ia até lá. E daí depois que tu tem carro e que tu muda o game ou muda a história, enfim, parece que tu esquece aquele perrengue. E daí muitas vezes, cara, tem que ser grato, porque isso aí já foi uma realidade pra mim, assim como foi. E pra mim era assustador. Pra mim, pra eu, o jeito correto, sei lá, enfim, era assustador eu continuar naquela função, porque realmente a segunda era deprimente. Era uma visão horrorosa. Eu pensei, cara, não pode ser isso a vida. Olha só. O cara vai ficar infeliz o resto da vida toda dele. A segunda vai ser sempre o pior dia. Sexta-feira é sempre o melhor, né? É o rap. Sábado, né? Legalzinho também. Domingo, depressão, né? E daí, tipo assim, cara, não é isso. E eu acho que tem pessoas que gostam disso, né? Eu ouvi recentemente vício, uma né? amiga minha falar pra mim assim, ó. Não, eu acho que é gosto mesmo. Eu acho que não é vício. Eu acho que é tipo assim... Não, vício de reclamar. A Pamela só saiu dali, da Coab do Pé do Morro, por quê? Porque ela não se via ali. Ela não se via no mesmo cenário das pessoas dali. Tu quer ver mais? Olha só o que eu vou falar agora, só pra vocês entenderem a minha visão.
Eu aposto que essa menina que ela encontrou devia estar com um calçãozinho enfiado na bunda, aqueles tipo de dormir, e com chinela havaiana e uma meia enfiada no dedo, igual a tartaruga ninja. Eu tô errado? Certíssimo. Porra, é isso aí, mano. Entende o que eu tô falando? Tu tá rindo com vergonha, o Diego chegou a ficar vermelho. É ou não é verdade isso aí? Não, é. Aí vai no mercadinho com um calçãozinho, uma roupa tipo de ficar em casa, aquela meia com chinelo com Topzão meia, aqui, um neném topzão, aqui. vai lá e faz as compras. Aquilo ali É aquilo ali, é o limite dela. aquilo Aquilo ali é ali. o limite. Cara, não. É que assim, ó, eu só preciso ter o dinheiro pra fazer o meu churrasco, tomar minha cerveja no final de semana, É isso pra aí. passar um final de semana na praia, uma semana na praia. Uhum. É isso o suficiente. Isso nunca foi o suficiente pra mim. Eu sempre quis mais do que isso. Porque eu não sei, né? E aí, sempre foi muito claro. Então, essa minha amiga, ela disse pra mim assim, ó, eu gosto de ser CLT. Ela já tentou empreender, ela disse, isso não é pra mim. Eu gosto de empreender, eu gosto de ser CLT. Chega sexta-feira, eu desligo, não me interessa mais a empresa. Domingo de noite eu começo a pensar, amanhã talvez tenha que fazer alguma coisa. É isso. Cara, eu não me vejo mais nisso, né? Que nem eu brinco, se tudo der errado, eu vou abrir outro negócio. Eu não vou voltar a ser funcionário de alguém, ter que cumprir horário. Sim. É um perfil, eu acho, Pamela, e tá tudo certo. Tipo Exato. assim, ó, tu é CLT, tu gosta, tu ama, tá tudo bom. Eu também, a gente não tá levantando a bandeira que todo mundo tem que ser empreendedor, não. A gente tá contando a nossa história e as nossas afinidades. Eu contei na comunidade ontem pro pessoal também, o dia que minha mãe chegou em casa e chorou. Porque eu era lavador de carro. Sim. E eu tinha 3, 4 funcionários na minha casa lavando carro, e eu faço uma aposta que eu ganhava no mínimo 2 ou 3 vezes mais que ela. Ai, o meu filho lava carro. Eu não imaginei isso pra vida dele. Olha o tamanho da crença, porque na cabeça dela o que era importante e interessante é eu estar numa empresa Arrumadinho. com uma assinatura, ó, aqui ó, minha carteira de tal data, tal data. Tá tudo bem, é a crença dela. Mas tu entende o quanto isso impacta na vida da outra pessoa, porque eu nunca fui esse perfil. Na minha família eles faziam apostas. Eu duvido que passe um ano nesse trabalho. E eu não passava, velho, eles ganhavam, porque a minha nunca foi. Entendeu? É um perfil e tá tudo certo. Só que eu acredito que tem um rastro. As pessoas que saem de qualquer lugar e que mudam suas vidas e mudam suas trajetórias, elas não se imaginam naquele lugar e elas querem mais. Não é a mediocridade. É tipo assim, eu ganho tanto, fazer isso tá bom. Se eu tiver dinheiro pro meu churrasquinho, minha cervejinha no final de semana, tá tudo certo. Ótimo. Só que pra mim também não serve. Entende? Não serve. E isso é tão ruim, Thiago, porque assim, ó, a gente tá contratando lá pra empresa, né? E aí até a gente brinca, é o CL treta, né? Não é o CLT. Porque o que acontece, cara? Aí tu vai avaliar um currículo, tu vê, cara, 1 ano, 9 meses, 7 meses, 1 ano e meio, tá, né? O cara fica pulando de empresa em empresa, entendeu? Porque, cara, o perfil dele é aquele, entendeu? Por 200, 300 reais, ele sai para outra empresa. Ele não pensa naquela nem em como ele pode melhorar, em como ele pode subir naquela empresa. Porque não é cultural isso, Aí Diego, chega não agora, é a proposta, cara, é chega... a grana. Exato. Ó, é a grana, É a correr grana. atrás do dinheiro, o cavalinho, um pedacinho de pau, a varetinha, a cenoura e tu... É isso aí. Chega Natal agora é testado. Só dia 4, 5. Praia, magistério. Uou. Mas essa minha amiga que gosta de ser CLT, ela era típico assim, né? Sim. Entrou no trabalho, alguém veio oferecer uma proposta maior, foi embora, foi indo. E assim, ela passou por muitos lugares. É exatamente o perfil que o Diego tá falando. E eu não tenho E nada contra o magistério, cara, porque a gente já foi magistério. Eu que também então já se fui. vira, coisa nada, né? Sim. Então tá bom, Mas só pra tem deixar a quieto. ver com vestir a camiseta, né? Então, tu quer pessoas que vão vestir a camiseta junto contigo. Exato. Que Na comprem minha a tua empresa- ideia. Exato. Que comprem a tua ideia. Lá na empresa, a gente tem um padrão muito comum. A gente gosta, pro estagiário, né? Pra ficar administrativo, a gente gosta da galera nova. Psicólogo que vai trabalhar com a gente gosta do recém-formado. Por quê? Porque ele quer aprender. E a Ele gente vem, tá ali porque pra ele vem ensinar. com sangue no olho, ele vem se Exato. babando assim pra fazer, pra executar. E hoje, né, ainda bem, assim, a gente conseguiu selecionar bem a equipe que trabalha com a gente, tem muito. Veste a camiseta literalmente. Então, é muito difícil de conseguir isso. Então, Sim. hoje quem me acompanha, e é por isso que eu estou hoje tão longe, segura da minha empresa estar aqui, porque quem está Sim. aqui administrando junto comigo, vestiu a camiseta e conseguiu encontrar Sim, boas pessoas que sim. fizessem isso. O quanto impacta no resultado da empresa saber de perfil pra poder contratar bem? Exato. Muito. Pô. Me contrata pra fazer uma função de produção. Se fuderam, velho.
vou ser um merda aquilo ali, porque eu vou fazer 3 vezes igual aqui, daqui a pouco eu já tô olhando pro fulano, e aí? Como é que tá? Já saí dali, entendeu? O perfil. Sim. Exato, Isso aí exato. também impacta Não, assim, isso aí é legal. E aí quando tu vai convivendo, e aí eu tenho o meu sócio lá, o André, e aí, cara, a gente entrevistou um cara, e aí ele perguntou pro cara por que ele ruía as unhas. E realmente, eu não tinha notado, mas as unhas do cara eram totalmente O André ruídas. notou. Aham. E as unhas do Ele é cara... mais observador que tu, É Diego. muito. O Diego é muito observador. E O aí- sócio dele é mais que ele agora, eu acabei de descobrir. E aí, cara, o cara respondeu, não, eu sou um pouco ansioso e tal, com as coisas. E eu, cara, como é que tu me pergunta isso, cara? De onde é que tu tirou isso? Não, mas deu pra ver, cara, era muito ruída, entendeu? Mas eu não tinha reparado. Quase nem era unha, era mais dedo, Mas sabe? eu acho que ele fez uma boa pergunta, cara. Foi de uma repente, boa, cara, e aí eu acho que ninguém nunca perguntou E a pra resposta ele. do cara foi boa também. Cara, deu a real, eu sou um pouco ansioso. Às vezes eu tô aqui pensando no... pá, E daí o quando que eu vi, vai eu tô só acontecer, com eu o nem meu sei. cotoco. Tá só a mãozinha. Acabou. Mas, cara, foi uma pergunta que me deixou assim, cara. Tipo, E essa pergunta, ela pode não fazer diferença nenhuma dele. uhum. Como essa pergunta pode mudar toda a vida dele, porque a partir dela ele pode se Como sentir é que o cara não incomodado. tá? Ele pode criar consciência que ele tem um problema e ele nem sabia que ele tinha. Exatamente. Esse Tomar cara, consciência. esse cara que foi entrevistado é meu amigo. E aí, quando ele saiu de lá, ele falou, cara, como é que o cara me pergunta isso, cara? O cara, tipo assim, o cara é muito foda, como é que ele reparou isso? O cara é uma coisa visível. Mas, sinceramente, como eu sou teu amigo, e eu te conheço desde a infância, isso pra mim foi não uma deu muita coisa... importância Pra por mim, ser teu não, amigo, eu te acho, né, conheço, eu Diego? confio em ti, eu sei que tu é um Sim. cara legal. Mas, como ele tá te conhecendo agora, cara, ele tá te analisando cada detalhe que tu tem. E a unha ruída foi um ponto em questão que ele Marca. te colocou. Ele, cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Ele botou a cabeça dele pra... Então faz sentido o que a Pamela falou, de repente virou uma chave nele de consciência, de percepção pra isso. Cara, as pessoas estão vendo que a minha unha tá ruída mesmo, né? Mas só que eu vou... Daí a pessoa começa a maquinar alguma coisa, tá, como é que eu faço pra resolver Uhum. isso? E pra me melhorar, porque aquilo ali é um déficit emocional dele que ele não dá vazão. Por exemplo, eu fumava. Entendeu? Não sabia lidar com alguma coisa. E hoje eu sei direitinho, quando eu sinto alguma vontade de fumar e eu lembro assim, é alguma ansiedade que eu não sabia lidar. E não é nem um fator ruim, às vezes é uma coisa positiva. Vai acontecer um negócio muito legal, um negócio e a pessoa aceitou vir aqui, e o Chaves, e daí eu lembro. Euforia Deu demais. fumando. Eu não fumo mais, faz quase um ano. Olha que doido. É cerebral, daí eu lembro assim. Era o gatilho que tu Então tinha era pra... uma emoção mal gerida, que não tem uma gestão boa, que eu não tinha a habilidade Uhum. de lidar com ela, e muitas vezes eu ainda não tenho, eu tenho que me policiar e pensar assim, tá, mas olha só, tá, eu tô ansioso, tá tudo bem, mas o que que eu posso fazer referente a isso agora? Olha só, eu tenho um perrengue pra resolver. O que que eu faço? Isso é o que eu faço pra mim, o que fez mudar o jogo pra mim, sabe? O que que eu posso fazer agora pra mudar esse negócio que eu não paro de pensar que tá, eu só vou conversar com a pessoa às 18 horas da tarde. Tá, e o que que vai mudar agora? O que que eu posso fazer para melhorar agora, que são 7h05 da manhã? Nada. Então solta a porra, mano. Solta aqui, ó. Deu. Só que até eu entender isso, pô, gente, eu tenho 40 anos. Entende? Quantas vezes eu arrastei minha cara no chão e tive que penar. Mas olha que legal. Por que tu rói tua unha? Daqui a pouco esse aí foi o gatilho pra esse cara ir procurar ajuda. Sim. Porque um fuma, outro rói unha, De outro repente bebe, foi o estalo na consciência outro dele. né? come. o outro come, Outro come. come a emoção. Uhum. Entendeu? E, num geral, a maioria de nós temos traços assim, só que a gente acaba não tendo essa consciência tão clara, né? Exato. Então, essa pergunta pode não ter feito diferença nenhuma pra ele. Uhum. Pode, Pode ter passado sucedido. batido. Mas daqui a pouco ele tá ali, na beirinha pra pular, pra ter uma mudança. E isso pode fazer toda a diferença mas pra pelo ele. que o Diego falou, fez sentido, porque se Fez ele muito ficou sentido pra ele. impactado com Bateu- o cara nossa. perguntando assim, como é que o cara me pergunta? Porque de repente ele ficou Bateu muito nele. constrangido. Não, bateu muito De repente nele. ele ficou constrangido Exato, com isso. Exato, bateu muito nele. Aham. Entendeu? Porque, cara, a gente xinga a minha filha tá, né? A Isabel. Ela tá aqui roendo e eu, para, filha, não rói os dedinhos. Cara, eu tenho que entender. Eu tento mostrar pra ela que não pode, né? Já tentei de tudo ali, mas Sim. tá difícil. Até o do pé, ela pega o dedão. Eu Qual, para. a Bebel? A Isabel. A menorzinha. 4 aninhos, cara. 4 anos, Ela fica imagina. roendo. E até a Laura, a de 7, xinga ela, para de roer os dedinhos. Cara, mas ela é uma coisa que é involuntária. Quando É eu ver ela emocional. tá. É emocional. É emocional, ela tá aqui, é alguma E coisa ela tá que- aqui e eu, pá, tira os dedinhos, cara. Daqui a pouco Tá, ela mas para. tu sabe que quanto mais tu falar pra ela parar e não fazer, mais ela vai fazer.
Cara, tô tentando entender como é que eu faço. Não, tudo bem, eu tô falando isso porque eu também erro demais com a minha filha, nesse ponto de vista. Uhum. E daí, com um pouquinho de experiência que eu peguei, assim, cara, porque eu erro pra caramba, assim, e eu tô sempre buscando melhorar, Uhum. enfim. Dá uma outra possibilidade pra ela. Em vez de dizer não faz, Exatamente. entendeu? Dá uma outra possibilidade. Sei lá, um negocinho de morder ou alguma coisa, vamos tomar uma água, ou tentar entender o porquê ela faz isso. Uhum. Conversar, não simples fato de dizer não faz para, porque assim, ó, a minha experiência como criança, toda vez não faz para, eu fazia mais eu fazia. Uhum. Mais Pois eu é, fazia. cara, Lembra tem da que- tua infância, como é que era quando falava pra ti não faz? Sabe aquela coisa assim, ô menino, sai daí, guri, não sai daí, tu vai te machucar. Uma vez, ô guri, não Meu. faz isso, sai daí, tu vai te machucar. Na terceira ou quarta vez, daqui a pouco a criança dele com a testa numa quina, abriu uma brecha aqui. Faz ou não faz sentido? Não, total, Isso cara, pra ti? total. Eu era gago. Quando eu tinha lá uns 7 Ele anos. ficar nervoso, dizer que se Quando ele eu ficar fico nervoso, quando eu fico muito nervoso, cara, é assim, eu não consigo falar. Então, eu tinha 7 anos, eu tinha os dentes podres, eu tomei um antibiótico. Então, assim, Aham. autoestima, Zero. né? Zero. As gurias Zero. tudo rindo, todo mundo passava rindo de mim, eu na grade de casa, assim, os dentes tudo preto. E aí, eu acho que ali me startou ficar gago. Entendeu? E aquilo foi aumentando, cara, até uns 10 anos. Ele consegue E aí saber. travava muito. Muito. Aham. E aí, cara, aí eu fui auxiliar numa escola de informática. E aí eu tinha que me apresentar para as pessoas nas escolas e tal. Olha que desafio. E tudo foi quebrando, assim, cara. Mas foi um desafio longo. Às vezes, faz muito tempo que não acontece mais. Acho que até por causa da identidade agora que Sim, que foi- foi que- reformulada que bastante. foi reformulada, cara, tá diferente. Mas assim, cara, antes era desafiador. Eu já me apresentei pra arquitetos, assim, tinha uns 20. Né? Esse eu achava E massa. aí eu fazia piada. Olha só, eu sou um pouquinho gago, às vezes dá uma travada, mas dá uma empurradinha e vai. Ele já se defendia no início. Eu já me defendia tipo assim, porque eu queria, já- eu queria criar uma ponte se caso acontecesse... Exato, já exato. tava- Ficou gago, tá tudo certo, todo mundo ri. Mas era horrível, cara, porque assim, eu não ficar gago. Como é que eu não vou ficar gago? Eu lembro que, cara, os caras assim, cara, por que tu é gago? Cara, eu não sei, cara. Eu respiro diferente, meu cérebro trava e não sai. O meu Emocional, cérebro né? pensa muito Emocional, rápido né? e não sai. E aí, cara, isso foi mudando Mas tu com não o ficou tempo. mais, né, Diego? Não, cara, Tu te lembra a última vez que tu deu uma te- gaguejada assim? Eu me lembro que algumas vezes, algumas coisas que eu te perguntei por telefone e ele deu uma gaguejada. cara, é que assim, ó, E daí foi. Exato. O gago, cara, eu acho que tem uma questão, acho que muito mais cognitiva. Exemplo, se eu tô conversando com alguém de um cargo, uma pessoa muito importante pra mim, é um cargo, um cara que eu quero, que é inalcançável, e eu vou trocar uma ideia com um cara, às vezes dá uma travada ali, entendeu? Então eu tenho que criar um rapport, eu tenho que olhar no olho o cara, e aí criar uma conversa em comum pra poder abrir. Se eu chegar atropelando direto assim, eu fico ansioso e nossa, estraga tudo. Mas, Diego, tu viu que tu criou um mecanismo de Uhum. defesa pra ti. Tu sabe que quando tu fica ansioso, tu vai ficar gago. Tu criou uma forma. Uhum. Já chega falando que é gago, vai Aham, distraindo. Sim. É a mesma coisa que tu vai fazer com a Isabel. Uhum. Porque não adianta dizer, não faz, né? Ela vai fazer igual. Todos nós somos assim, a gente sabe que tá errado e a gente Sim, vai fazer. exato. Igual, Então é faz ajudar ela a criar alguma estratégia, como o Thiago disse, dar um brinquedo pra igual. Dá ela. uma possibilidade. Chama ela pra brincar de outra coisa, porque aquilo ali é a ansiedade dela falando. Então é criar estratégias pra que isso não se reproduza. Sim. Porque tu passou por isso, né? E aí vai ter que entrar no mundinho dela, de 4 anos, Sim. de como é que ela pode lidar com Ah, mas isso. que Dá uma loucura, vasculhada nisso pra tentar... não é tentar. Uma ansiedade com 4 anos, tio. Não, mas eles... Olha só, veja bem, Diego. Tu fala ansiedade com 4 anos. A tua esposa trabalha em alta performance, tá chegando em casa tarde, mas ela tá no teto do atendimento dela, que eu sei. Sim. Tá? Ela performou demais na empresa dela, a Sara, nos últimos tempos. É ou não é, Diego? Ela performou Nossa. demais. O Diego levanta 4 horas da manhã e tal. Ela é um reflexo de tu e a Sara. Esse roeu Pode ser também. a unha do pé e da mão é um reflexo teu e da Sara.
ela não tem problemas desafiadores pra roer a unha dela. Exato. Só que vocês são uma família. Faz sentido isso que eu tô falando, Pamela? Ou não faz? Faz sentido, mas eu vou complementar. Ela tem grandes problemas. Não Sim, na no mesma universo proporção. dela, sim. No Ela universo. tem, pra ela, o pai e a mãe não estarem ali o tempo todo. Porque criança, o que criança quer? É o pai e a mãe junto. Uhum. E aí, se não estão ali o tempo todo, isso já é um grande problema pra ela. Sim. Então, ela tem diversos Sim, problemas. sim, E tu desde está certíssima. desde muito pequeno, já vem ansiedade. Uhum. É quando a gente pega uma criança com 4, 5 anos de idade com depressão. E a gente fica, meu Deus, Mas como Como é que isso... pode? existe Vocês atendem muito esses casos de criança bem pequenininha, assim... com ansiedade? Sim, a gente tem um público muito grande de criança a partir de 2 anos já. Nossa. Eu quero E que minha aí filha é- faça terapia também. É por questões de separação, questões de abuso, são Sim. diversas coisas que levam, mas a gente tem criança a partir de 2 anos e é um número significativo. E não é tão fácil atender uma criança de 2 anos, porque ela é muito pequena. Uma Nossa. criança de 5, Não, 6 tem anos, que ter todo um... tu faz vínculo com ela, né? Tu leva pra dentro da sala e tu brinca. Criança com menos de 4 anos é muito difícil de tu conquistar a confiança dela, de tirar ela de perto dos pais, né? Mas muitas vezes a gente não, né? O pessoal Sim. faz o acompanhamento, faz o atendimento com o pai e a mãe dentro da sala, porque a criança não quer sair de perto. Então, é essa Sim. ansiedade que não Sim. consegue tratar e vai pra terapia Sim. pra isso. Sim, mas daí tu imagina, a Pamela, certíssima, a minha ignorância, né? Ela tem os desafios dela, porque imagina aí mais o do pai e a mãe. Quanto tempo vocês ficam com as duas? De 24 horas do dia? Tu e a Sara? 24 horas do dia, cara. Agora, vamos pensar numa rotina igual hoje. A gente acorda cedinho, elas já estão dormindo. Né? Eu acordo às 4. Aí eu tenho um tempinho ali pra estudar, fazer minhas coisas. E a gente sai de casa às 6h20 pra ir pra academia. 6h20, chegamos às 7 na escolinha, larga na escolinha. Sim. Pega às 6h30, 7 horas de novo. E aí, 1 para 1, né? Porque às vezes eu tenho um evento à noite, a Sara tem um evento à noite, e a gente... trabalho, alguma coisa, e daí Exato. Ontem a gente saiu da escola e foi pra estética. Aí brincamos de bafo. já... Que massa. Comeu uma caixinha de bisa e não tinha mais o que fazer, né? Vamos Sim, brincar de sim. bafo com papelzinho. Mas só esse tempo, mas veja bem, quantos... Cara, é muito pouco, se tu parar pra pensar, né? Tá explicado. Por que ela rói o dedo da mão e do pé? Tu é o super-herói dela e a Sara é a heroína dela, cara. Vocês são a Não, base. total. Aí tu entende que a base dela não tá a maioria do tempo com ela, Uhum. durante o dia inteiro. Entendeu? Agora minha esposa olhando aqui, meu Deus. É verdade? Botaram a culpa na gente. Não, mas não é nem questão de botar a Não, culpa é na gente, entender um o reflexo, comportamento, né? Né? Ó. Mas olha só, né? Como é que é o nome da tua filha? É a Isabel, que tem 4 aninhos, que rói os dedos. E a E a Laura tem 7. Vai fazer Elas- 8 agora. Elas vivem a mesma rotina com vocês. Mesmo. Mas a Isabel rói a unha. Uhum. Esqueci. A Laura, A Laura não. nada. Por quê? Mesmas filhas, mesma apesar de que nunca é a mesma criação, né? Mas a mesma criação. Cada uma entende e sente de uma forma diferente. Uhum. E lá na frente, eu brinco que todo mundo já vai ter que fazer terapia, tá? Sim. Por mais que a gente faça as coisas pros filhos, vai ferrar ele de qualquer forma. Tu dá de mais, tu dá de menos, tu equilibra Sim. de qualquer forma. Por quê? Um E o- exemplo. Uma vai precisar fazer terapia pra tratar porque tu não estava em Normalmente. casa. A Isabel, vamos, por exemplo. Enquanto a Laura vai ter que fazer porque a Sara não estava. Então, sempre vai ter. Exato, Porque exato. depende, é muito intrínseco, é nosso. É o entendimento dela para aquela situação. Exatamente. Né? Então, assim, É o significado que ela deu pra é o aquilo ali. significado. É o Exatamente. significado que ela deu pra aquilo ali. Não, e faz parte, porque assim, a Laura permaneceu, é uma sessão agora minha. A Laura Tu vai permaneceu. cobrar, Pamela? Ela- Vai ser... Óbvio, né? Tá, Não vou tá trabalhar bom. de graça, né? Tá bom. Eu fiz o café. Foi eu que fiz o café. Aí, o que acontece? A Laura, desde os 20 dias, ela permaneceu no trabalho da minha esposa. Então, vamos analisar, né, a situação. A Laura se sente pertencente ao Aquele grupo, ambiente. entendeu? Sim. Ao ambiente, ao grupo. E por muito tempo, ela depois, antes de ir pra escola, que ela estuda à tarde, ela ficava na estética. Uhum. E a Isabel sempre na escola. Diferente, né? Pra pensar. Então, assim, pô, tem um porquê, de repente. Realmente isso. E Também. mesmo que elas fossem gêmeas Uhum, e tudo fosse igual, sim. em algum momento isso ia começar a destoar. Exato. Ia Porque ser... mesmo que os gêmeos sejam muito parecidos, inclusive emocionalmente muitas vezes Uhum. são, a forma que cada um lida é muito diferente. Sim. A gente veio no mesmo lugar e muitas pessoas não fizeram questão de sair de lá.
Muitas pessoas estão muito felizes de estar lá. Muito confortável tá onde tudo estão, né? certo. Sim. Ok, só que existem pessoas que estão desconfortáveis, existem pessoas que estão lá e que estão em sofrimento porque não querem mais aquilo e estão tentando se agilizar pra sair daquilo, pra mudar alguma Sim. coisa. E teve gente que já foi um pouco antes. Uhum. Então, assim, Sim. é muito do ser humano, é muito subjetivo de cada indivíduo. Sim. O que eu sei disso é que o ambiente modela absolutamente tudo, não tem choro. Se tu ficar... é que nem um exemplo que eu dei pro pessoal ontem. O trabalho que eu desenvolvo lá na comunidade ontem, um dos caras assim, mas os caras estão lá pra parar de usar droga, tá? O que tu faz quando o cara tá lá pra parar de usar droga? Tu tira ele do ambiente ruim dele e leva pra comunidade, lá não tem droga. Um ambiente saudável, onde os caras se alimentam bem, os caras fazem exercícios, os caras têm espiritualidade, eles começam a estudar, começam a entender um pouquinho mais e ficam em abstinência porque não tem ambiente com droga. Daí o cara fica lá 9 meses e dele volta Mesmo lugar. para mesmo lugar, para mesma família com debilidade emocional, tóxica, muitas vezes pior até do que uma pessoa que usa droga e do lado da casa dele tem uma boca. E ele disse, não, mas é que eu tô consciente do que eu quero para mim. Olha só, não, eu tenho, como é que é? Que foi a palavra que um deles usou para mim ontem. Eu me vi naquilo ali, cara, muito louco isso. Eu sei muito bem o que eu quero. De boa intenção, o inferno tá cheio. Eu sei muito bem o que eu quero, vai voltar para um lugar onde tem uma boca do lado de casa. Em algum momento, cara, ele subiu a régua dele quando ele foi para lá. Não vai usar mais droga, tá? Aí ele volta para um ambiente debilitado. Automaticamente, em algum momento, ele vai baixar a régua dele inconscientemente para se adequar à galera do bairro, ao ambiente, às pessoas e tudo mais. E lá naquele ambiente, qual que é A válvula de escape. A válvula de escape. Ou não, vamos pegar a rotina e os hábitos das pessoas que estão lá. A diversão e a curtição deles do final de semana qual que é? Eu perguntei pra eles ontem. É fazer um churrasco, tomar uma cerveja, sair, pegar alguém e se divertir. Isso aí é a visão. Clássico. E ele tá inserido naquele ambiente. E se ele tá inserido naquele ambiente, qual que é as possibilidades que ele tem pra ele saudáveis? Gente, o ambiente vai te engolir, te mastigar e te cuspir. Acabou. E numa situação de estresse, de ansiedade, de risco, tu não vai lembrar. Por mais que tu tenha estudado, criado pra ti estratégias lá na comunidade, vai chegar um momento que tá ansioso, né? Vai lá, vou num podcast hoje e vou lá falar. Sim. Tô ansioso, faço o quê? Sim. Saiu na rua de casa, tá a galera ali na esquina usando, você vai fazer o quê? Não, tu sugestiona pro cérebro que tá ali ao teu alcance, mas vamos numa ideia diferente. Eu cogitei isso aí pra eles. Cara, sabe aquele dia que tu, em vez de tu ter ficado quieto, que tu foi discutir com a tua esposa, com a tua mãe, com o teu pai, e tu falou uma merda que tu não queria falar, e vocês se machucaram verbalmente, vocês se feriram, e eu vou querer também, Diogão, serve pra mim, por favor. Vocês se feriram ali e tal, e depois tu ficou com aquele sentimento de culpa, de merda, por que eu fiz isso e aquilo, e tu não soube lidar com isso, e daí já gera pressão, tu já tem uma dificuldade de lidar com o teu emocional. Nesse dia, ele vai pensar, pô, tá aqui do lado, cara. Entende? Nesse dia, e daí também tá a força do ambiente. Se ele tá num outro ambiente que não tem essa possibilidade, a válvula de escape dele, de repente, vai se olhar pela janela do apartamento e ver as pessoas correndo e passeando com o cachorro. Olha, gente, que visão diferente. Então, assim, eu tô pontuando um negócio que é em cima da minha experiência do trabalho que eu desenvolvo lá. Mas tu pode fazer essa analogia para qualquer coisa da vida. Daqui a pouco tu convive só com pessoas que comem fast food, Mac, todo e coisa todo dia, e tu quer ser fit. Não vai rolar, meu. Não, óbvio não que vai rolar, porque a teus amigos, a tua galera faz aquilo. Tu vai ser um alienígena, tu é empurrado para aquilo. Tu é... Não tem, cara. Mas olha só, um pai e uma mãe. Tu entende? Eu fico loucão com isso. Eu quero com isso porque não adianta, cara. Eu tentei de todas as formas fazer vários cenários da minha vida e ter um resultado diferente no mesmo lugar. E eu não consegui, em nenhuma delas. Mas olha só, uma situação, tá? Um pai e uma mãe que tem hábitos ruins alimentares. Tem salgadinho no armário, entendeu? O lanche da tarde é batata frita com bacon. Não. Tu não tá falando da tua família, só pra mim saber, Diego. Tá bom, entendi. Mas assim, como é que um filho vai sair desse ambiente, um filho menor de idade, óbvio, sem condições... Sim.
como é que ele não vai se tornar o teu espelho se ele tá vendo tudo que tu tá fazendo? Ele não vai, cara, O ele pai vai tá sofrer. comendo uma porcaria aqui, pô, vou comer também. Ele vai salgadinho. sofrer um determinado tempo, ele vai se ferrar até o ponto Coca-Cola dele criar todo consciência que ou ele sai do ambiente ou ele é engolido por ele. Porque não adianta. Eu não vejo. Tu consegue ver. Pamela, se tu tivesse morando na Coab ainda, Eita. tu teria 3 empresas hoje? Só vamos esclarecer, eu não tenho 3 empresas. Eu sou CEO de uma delas. Tá, tu é CEO de uma delas, mas Tá. enfim, olha só, tu tem uma empresa, tu é empresária, tu mora na Flórida, tu tem um relacionamento de 15 anos e isso é uma exceção hoje. Pô, Nesse mundo de hoje, o Diegão também, eu aprendo demais com essas pessoas porque eu não cheguei nesse nível ainda, mais vou chegar, tá? Então assim, ó, se tu te relacionasse com aquelas pessoas de antes, eu não tô nem falando de namorado, enfim, mas se tu te relacionasse naquele ambiente, tu seria CEO dessa empresa hoje? Eu sempre soube mais ou menos o que eu quis. Um detalhe, tá? Uhum. Eu morava... eu e meu marido, a gente construiu uma casa num condomínio fechado, uma casa top, linda, maravilhosa. Sim. Eu vou dizer pra vocês, essa casa a gente começou a construir em 2018. Quando eu tinha meus 12, 13 anos, lá, eu pensava em morar exatamente na casa que eu construí, que eu morei. Uhum. E hoje, lá na Flórida, eu moro numa casa no mesmo estilo, assim. É uma casa linda. Muito diferente da casa que eu cresci. Que não Sim. tem... Que, né, os rebocos tudo caindo, tudo mofado, enfim. Sim. A minha vida, ela mudou do dia pra noite, quando eu saí de casa. Eu recebi muita quando coisa. ela saiu de casa, olha só, ela É. trocou o ambiente, gente, olha só. A gente tava no pé do Morro do Coco. Isso. Que ano isso aí? Isso foi 2017. Tu sabe uma das coisas que eu mais gosto? Não perde a tua linha de raciocínio, pelo amor de Deus, que senão o meu TDAH interrompe tudo e quebra o podcast no meio. Mas assim, ó, tu sabe uma das coisas que eu mais gosto de não escutar? De vez em quando eu escuto ainda. Eu moro muito perto do bairro. Eu moro muito perto, mas eu moro num apartamento hoje. Eu tenho um monte de ideia, outros vizinhos e tal. E não pelo ser um apartamento, eu moro num ambiente diferente. E ainda tem que subir muito a régua, melhorar muita coisa. Mas a minha visão de futuro melhorou, enfim. Tá? Uma das coisas que eu mais gosto de não escutar é assim, ó. Tu tá atendendo um cliente no telefone e eu trabalho em casa há muito tempo, né? E daqui a pouco passa. Olha o ovo, olha o ovo, olha o ovo! Olha o ovo! É a bandeja do ovo! A bandeja do... Traga a vasilha. Traga a vasilha. Ô, vizinho! Ô, vizinho! Mano, o dia inteiro, brother. Isso aí. É fogo. Cara, eu tenho certeza que a galera que tá escutando isso agora tá gargalhando em função de lembrar essas coisas, porque faz diferença na vida de uma pessoa. Tem um gente. lacre azul. Onde confiar? Não, olha, meu. agora Cara, tu entende o que eu tô querendo não, dizer? mas... É tipo assim, cara, eu não tenho nada, absolutamente nada contra. As pessoas estão felizes onde estão, tá tudo certo. A gente não tá levantando a bandeira que todo mundo tem que sair do bairro onde se criou. Não, a gente só tá dando uma visão de quem conseguiu um resultado, gente. Eu não tô falando de sucesso, de vender, porque o sucesso seria muito relativo. O sucesso para aquela pessoa que tá lá e tá ganhando 3 pila e tá conseguindo fazer o churrasco dela no final de semana e tomando a escola dela lá, ele tem sucesso na cabeça dele e tá tudo certo. Exatamente. E tá tudo certo. E ele tem um Celta, e ele tem um Palio. Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. E não é só necessariamente sobre não sair do bairro, tá? Não, porque não é isso. Na minha visão, pra mim, se a minha vida, se eu tivesse morando na casa, nos fundos da casa da minha mãe ou da minha sogra, era tudo que eu não queria. Talvez até comprar uma casa na Coab, reformar uma casa, porque a gente tem uma casa bonita ali perto da nossa casa, da casa das nossas mães. Não das nossas. Tem uma casa. Ela tá no lugar errado, mas tem. Mas assim, então não é necessariamente... Uma só, né? É uma só. Que eu nunca vi ninguém. Tá? Acho que a pessoa só construiu no bairro. 500. E uma bonita, que não tem ninguém. Isso. Então não é necessariamente sair do bairro, né? Então talvez eu poderia ter comprado algo ali, enfim, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria. Sim. Mas, voltando ao que eu estava falando antes, E agora? Eu saí de casa, né? Tu disse assim, perdão, fui eu que fiz isso, olha lá. só. Estamos em 2017. Tu tava em 2018, construiu a casa e tal, e a tua vida mudou do dia pra noite quando tu saiu de casa. Daí eu entrei falando do ambiente, tá? Foi isso.
eu venho de um lar muito amoroso. Claro que tem vários defeitos, né, como todos eles, mas, enfim, eu fui muito desejada, enfim, eu cresci com a minha mãe e com a minha irmã, né, criada só por elas. Mas a minha mãe sempre me incentivou a tudo, né, e aí eu resolvi sair de casa, enfim, já tava num relacionamento, né, quase 10 anos, então peguei meu marido, meu noivo na época, peguei ele pela mão, aluguei uma casa e a gente saiu. Saí da UCAB C pra morar na UCAB B, Sim. né, tudo ok, Sim. mas, né, Sim. peguei ele pela mão. Mas já não tá na casa da mãe. Da Já sogra, saí. já não tá. Que era o que eu tinha muito claro, jamais vou morar com mãe e sogra, a menos que seja extremamente necessário, né? Talvez ali, fase final, enfim. Sim. E aí, em questão de um mês que a gente saiu de casa, a gente já teve conversas muito mais profundas do que a gente já tinha tido, eu e ele, sobre outras coisas, né? E aí, assim, eu acho bacana falar, porque aqui a gente tá falando muito sobre mudança. Sim, sim. O meu marido, ele era uma pessoa. E aí, quando a gente saiu de casa, ele fez uma formação em coaching. Onde ele, em 8 dias, na verdade foram 4, em 2 meses diferentes, 4 dias. Uhum. Quando ele voltou na segunda vez, ele voltou totalmente transformado. Então, eu era quase o último lugar de prioridade na vida dele. E eu tinha muito medo da pessoa que eu estava me casando, de como é que ia ser lidar com ele. Sim. Quando ele voltou da segunda etapa desse coaching, ele voltou completamente transformado e me questionou, o que é o amor? E a gente ficou um dia, 3 horas, falando Caraca. continuamente sobre o que é o amor. E a partir dali, ele ressignificou tudo. A relação comigo, a relação com os pais dele, que antes pra ele, assim, ó, pai e mãe, tanto faz. E a partir daquele momento, a prioridade na vida dele era eu, os nossos cachorros e a família dele. E aí foi tão transformador pra ele, ele mudou tanto, e aí assim, eu tinha muito medo do cara que eu ia casar. E a partir daquilo, eu casei com um cara incrível. Uhum. Ele transformou, ele era outra pessoa. E a partir disso, ele falou pra mim, eu acho que tu deveria fazer. E eu falei, eu quero. Né? Então, no outro ano, quando abriu a próxima turma, eu fui lá pra Florianópolis, fazer a mesma formação em coach que ele. E foi transformador também. Eu faço terapia já hoje, já fazem em torno de 15 anos, tá? Então, eu tenho muito conhecimento sobre mim. Mas o coach, ele é certeiro. Sim. Né? São segmentos diferentes e eles se complementam, né? Isso aí eu acho que é a maior dificuldade da rincha, por exemplo, entre um psicólogo e um coach. Porque eles acham, tá roubando um serviço e tal. Cara, são serviços completamente diferentes. Sim. Entendeu? A pessoa, quando ela tem ética, o coach, quando ele tem ética, ele pega uma pessoa que ele faz uma anamnese ali e ele identifica que não é pra ele. Ó, tu tem que ir no psicólogo, resolver outras coisas, porque aqui a gente estabelece metas e objetivos e a gente vai alcançar um determinado resultado. Só que para tu ter isso, tu tem que estar mentalmente habilitado, né? E bem contigo mesmo. E muitas vezes, o bem contigo mesmo, ele tem que ir lá fazer um TCC e se resolver e fazer muitas outras coisas. Sim. Né? Isso aí que a Pamela falou. Olha só a decisão de fazer uma coisa que mudou. É uma decisão, né? Sim. Ele decidiu ir lá fazer. Que legal. Isso eu não sabia, Pamela, essa história. Ele fez aonde, Pamela? O nome da instituição é Eu Sou União, lá em Florianópolis. Os proprietários é o Gerson e o João, um deles é psicólogo. E aí, com a formação, tu vive o coach, né? Sim. Intenso. E aí eu fui com vários preconceitos, porque como psicólogo, coach, que rixa. Sim, tu vai com a faca na bolsa. Já aqui, vai, sim. Exato. Eu quero saber o que é que essa porcaria que eles estão fazendo aí. É ou não é? É, total, assim. E aí, logo no início, tu já vê que é complemento, sabe? São objetivos diferentes, são coisas diferentes. Sim. E aí, aquilo ali também mudou a minha visão, né? Então, no primeiro dia que eu tava fazendo especialização numa instituição em Porto Alegre, que eu não estava gostando. E aí, no primeiro dia do coaching, eu decidi que eu ia parar a instituição, né? Porque essa pós-graduação, ela não era pra mim. Teve todo um estresse lá com o proprietário. Falei, eu não quero mais isso aqui. E aí, mal sabia eu que estava por vir, né? Então, 2 meses depois, eu decidi abrir minha empresa, assim. Um dia eu atendi em Cachoeirinha, ali na Mora Vida. Passei na frente passei na frente do shopping, olhei pro shopping e pensei, assim, uma sexta-feira, 10 horas da noite. Eu não quero isso pra sempre. O que eu quero? Vou abrir uma Mora Vida. Sexta-feira. Tinha R$1 no bolso, né? Aí cheguei em casa, falei pro Diego, Diego, isso. Ele, tá, mas vamos planejar, né? Que planejar o quê? Cheguei segunda-feira já na minha sócia, na Andressa, já, Andressa, isso. O tempo que a empresa demorou pra ser aberta foi o tempo de eu correr atrás do dinheiro.
Não tinha R$1 pra fazer isso. Nunca, porque eu nunca sonhei em ter uma empresa. Mas eu sabia que eu queria mais. Aí eu demorei 3 meses pra abrir a empresa, porque eu precisava arranjar o dinheiro. Arranjei o dinheiro, peguei a chave da empresa dia 10 de agosto, dia 25 de agosto a gente inaugurou a empresa. Em uma semana, foi uma semana terrível. Eu consegui... Lá é tudo divisória de gesso, fiz todas as divisórias, comprei todos os móveis, deu estresse, porque a obra sempre dá estresse. Em uma semana eu fiz o negócio todo acontecer. Sim. E aí, quando eu olho pra trás, assim, tipo, eu lembro que eu não tenho insônia, tá? Eu durmo que nem um bebê, assim, como um anjo. Foi a única semana na minha vida que eu não dormi. Eu dormia 2 horas por noite, eu deitava na cama e eu ficava, porque eu tenho que mandar mensagem pra isso. Sim. Mas isso nunca aconteceu comigo. Foi só aquela semana na minha vida. Sim. E aí, quando foi a inauguração, eu olhei para aquilo assim, eu falei, caramba, olha o que eu fiz. E eu fiz tudo sozinha. Porque aí a minha sócia estava focada lá na outra empresa, né? Então, eu arregacei as mangas. Eu falei assim, vamos embora. E foi a coisa... Hoje, a coisa que eu mais tenho orgulho na minha vida é a minha empresa. Porque eu não tinha expectativa nenhuma. Não era um sonho. Eu não tinha R$1 para fazer isso. E foi assim... instantâneo. Olhei pro shopping e pensei, não quero isso pra minha vida toda. Porque era 10 da noite, eu tava voltando pra casa, né? Sim. Então, eu remeteu a quando? Aquela vez eu tava descendo da faixa e olhei pra menina. Pô, que bacana, É uma decisão, né, cara? A galera fala assim, não precisa de grana pra abrir um negócio, porque essa é a crença da maioria das pessoas. Não, eu vou juntar uma grana, ou quando eu tiver dinheiro, se eu tiver um X, eu vou me faço. preparar, eu vou fazer aqui um negócio aqui eu vou fazer, eu vou tentar. E daí vai. Foi lá e fez, né, pô? Vai lá e O mundo é de quem executa. E se tivesse medo, se tivesse sido parada pelo medo, e se der errado, e se ela não tivesse pontuado todas as possíveis possibilidades de dar errado, não tinha feito. E é sempre tudo muito... Se algo der errado, não tem dinheiro pra corrigir isso, né? Então, assim, tu vai devagar, planeja bem todas as etapas, porque se algo sair errado, tu não tem como resolver isso, né? Não tem dinheiro pra cobrir isso. Então, sempre foi tudo muito no detalhe, planejado, né? Mas tudo planejado em curto prazo, né? Planeja e executa. Planeja que o que daria errado nesse início da empresa? Por exemplo, não ter clientes. Fechar, né? Não ter dinheiro para se pagar, porque eu não tinha reserva, né? Eu não tinha planejamento. Eu não sobrou dinheiro para caixa. Sim. Tinha que ter paciente. Ou tinha. Então, assim, só tinha essa opção. Não tinha plano B. Vou ter que fazer dar certo. E é essa que eu acho que na minha percepção, na minha vida, é assim, eu não tenho plano B. Então, assim, aconteceu tal coisa. Qual é o plano B? Não sei, a opção é seguir em frente. Né? Eu não fico pensando, e se. Cara, eu fui lá e fiz. Sim. Né? Pode não ter sido o melhor resultado, mas foi a forma... Eu utilizei as ferramentas que eu tinha. A gente já passou por vários perrengues na empresa, né? A gente teve uma pandemia, a empresa fechou. Imagina. Então, qual é a opção? Recolhe, conversa, discute. É isso. Fechar nunca foi uma opção. Pra mim, isso nunca foi uma opção. Sim, mas tu falou na pandemia fechou o atendimento físico. Sim, na verdade, assim, na pandemia, antes da pandemia, eu planejei, que a gente ficou uma semana fechado, e eu fiz uma reforma grande. Então, uma sala grande, e eu tinha apenas 3 salas, e aí, aproveitei o feriado do carnaval, e a gente fez uma reforma grande, fechou toda a clínica. Pintei tudo, gastei, investi. E aí, no dia da inauguração, primeiro dia da pandemia de... 15 de março de 2020. Foi o dia da inauguração? Ia ser a reinauguração. Então, a gente nem trabalhou. Caraca! Então, eu fiquei... Olha o baque. Aí, assim, eu fiquei uma semana fechada. Não entra dinheiro, né? Ele ficou fechado. Não. Aí, óbvio, reforma sempre atrasa, a gente ficou uns dias a mais. Aí, quando a gente ia abrir, então, a gente ficou ali 15 dias sem atender. Naquela época, ninguém atendia online na minha empresa. Sim, eu já tinha feito um atendimento, foi horrível. A gente era totalmente contra. Não, tu tem que ver a pessoa Não é a mesma inteira. coisa. Claro que não funciona. É o preconceito, né? Preconceito. Total, porque a gente né? não tava aberto. Total. A gente era uma nova rígido. possibilidade não tava olhando aqui. Aí, o que a gente fez? Não, aí, pandemia, o que nós vamos fazer? Tem que atender online. Aí, num dia antes ainda, que já estavam falando que ia ter que fechar, a gente sentou, discutiu horas, testamos todas as ferramentas, Zoom, Meet, todas elas, para ver o que era menos pior, para poder orientar as pessoas. Montamos material, mandamos para todo mundo, tipo, vai fazer assim, vai fazer assado, tenho de atender. A equipe administrativa, a gente tinha um computador por empresa, tipo, a gente teve que correr atrás, porque todo mundo tinha que trabalhar de casa, né? Sim. Então, foi toda uma função, assim. E aí, tipo assim, tu tinha um movimento, tu tinha um atendimento, porque metade dos pacientes
muita gente foi demitida, muita gente não tinha dinheiro para pagar terapia, as Sim. pessoas não tinham um ambiente seguro em casa para fazer terapia, não Sim, queriam é online. necessário um ambiente seguro. Como é que tu vai expor ali a tua intimidade com alguém se tu não Exato. tem uma sala, um quarto fechado sem Exato. a tua mãe ou o teu parente abrir assim? Tu vai querer morango também no teu sorvete ou não? E fecha a porta. E com a chance de ouvir tu falar. Tu imaginou a cena, né? A pessoa... É isso aí, cara. Não, e o risco, né, do que tu vai estar falando, daqui a pouco tu vai estar falando é da tua mãe, tua mãe tá ali do lado ouvindo. Exato. Então, assim, a gente perdeu muito nisso. E aí a gente ficou muito assim, meu Deus, o que vai acontecer? Será que existe chance da gente falir? Não, peraí. A gente discute, vamos reorganizar, reinventamos a empresa. E assim, eu tenho muito orgulho de dizer isso para as Se meninas, né? reinventaram, Se né? reinventaram. Quebrando crenças de que não era possível e tal, porque eu também atendo as pessoas no coach online e eu tinha esse pensamento, não tem o mesmo efeito. É a mesma coisa, cara. Se gerar conexão e tu... Só que tu precisa ter o problema, né? A gente pensava dentro de um quadrado, o atendimento era presencial. Precisou surgir o problema pra gente poder pensar além. Sim. E eu percebo isso hoje no dia a dia. Às vezes a gente tá com alguma coisa, tipo, não, a gente funciona assim. E aí, de repente, surge um problema. Ah, vamos pensar diferente. Isso, acho que tem um pouco a ver com a maturidade, assim, Sim. né? Então, tanto pra empresa, quanto comigo. Então, assim, esse ano eu passei por coisas horríveis, né? Então, tipo assim, a minha vontade é... Vou ficar aqui no sofá, chorando, né? Sim. Tá, mas peraí. Agora eu tenho um problema pra resolver. Minha empresa tá lá, eu preciso administrar. Não posso só deixar nas mãos de outra pessoa, né? Sim. Tá, não, peraí. Qual é a opção? É ir. Ou vai, ou vai. Então, assim, depois tu sofre, né? E aí, bastante terapia pra isso, né? Sim. É sempre muita terapia, entendeu? Porque Sim. pra gente lidar... Pra mim, que já faço terapia há muito tempo, eu sei quando eu preciso e quando eu não preciso, né? Uhum. Então, eu tava, acho que mais ou menos um ano sem terapia. Então, quando eu soube que eu ia me mudar, eu voltei pra terapia, porque eu sabia que sozinha eu não ia conseguir lidar. Né? Pra que eu vou ficar tentando lutar por algo sozinha? Sim, Se eu posso ter olha que legal acompanhamento. isso que a Pamela tá falando, cara, porque tem toda a congruência do mundo isso. Faz sentido, porque uma pessoa que é psicóloga, que tem uma empresa disso, vive isso de verdade. Sim. Entendeu? Então ela tem congruência, né? congruência, tem congruência. Ela tem propriedade para falar para as pessoas para irem fazer uma terapia, porque ela sabe a importância disso na vida dela. Sim. Olha que lindo isso. Isso é lindo. É que nem assim, ó. Eu sou coach e eu não sou coach de ninguém. Mas, entende? Tipo assim, Uhum. eu executo uma coisa e eu sei também o quanto é importante eu fazer. E eu também sei o quanto é importante eu ir fazer uma terapia. Sim. A terapia explodiu minha cabeça quando eu fiz. E eu fiz há pouco tempo, cara. E eu vou voltar a fazer de novo, porque eu sei que eu tenho vários desafios e que eu preciso dessa ajuda. Sim. Mas o quanto eu fui orgulhoso por tanto tempo em achar que eu ia fazer sozinho na força do meu braço. Sim. E não pedir ajuda Uhum. pra alguém. Eu vou pegar água. Mas assim, ó, na minha ignorância, só pra... Eu nunca fiz terapia. E aí tu conseguiria resumir pra uma criança o que é uma terapia, assim, na minha ignorância total, assim. Eu faço sessão de coach com o Thiago, né? O que se... Como é que eu posso te dizer? Quem precisa, quem acha que precisa, quem agora tá vendo, psicólogo é tudo louco, porque ele já tem um monte de problema, como é que ele vai opinar na minha vida? O que é exatamente? Consegue simplificar isso pra mim? Assim, O Diogo fez uma pergunta muito, muito ampla. Eu poderia ficar... ele perguntou várias coisas, né? Essa pergunta pode botar 5 horas. Não, porque assim, ó, podcast, olha só, vai eu vivo em um meio que o pessoal fala mal da terapia. Patrocina Entendeu? nós aqui. O Sim. pessoal fala muito mal. Então, assim, ó, psicólogo é tudo maluco, é tudo louco. Terapia pra quê? Entendeu? Eu queria que tu explicasse assim. Tirando o fato de eu ser psicóloga, eu, por fazer Sim. terapia, eu sempre disse pra todo mundo deveria fazer terapia. Porque eu fiz, experimentei, eu sei o quanto mudou a minha cabeça. Uhum, Né? O quanto foi difícil e o quanto foi bom, foi prazeroso, uhum. mas sofrido. Esse discurso de psicólogo é tudo louco. A gente vem de uma geração antiga onde acha que psicólogo não faz nada. Eu tenho um episódio uma vez, encontrei com a minha psicóloga no mercado, fazem acho que uns 10 anos isso. E aí, quando eu dei de cara com ela no mercado, eu fui embora. Eu não sei.
eu só fui embora. Mas ela é uma pessoa, ela estava no mercado grande da região, é provável que a gente encontre Sim, o nosso psicólogo. E aí, tempos depois de formar, várias vezes eu já saí aqui na região e encontrei com os meus pacientes nos lugares, né? Então, assim, vou fazer o quê? Vou esperar que meu paciente saia correndo ou eu vou sair correndo? Não, porque eu também sou um ser humano, eu também tenho problemas. Então, as pessoas mais antigas, elas têm um conceito de que psicólogo não pode ter problemas, né? Exato. Quando eu estudava, eu ouvi dizendo assim, psicólogo tudo separado, porque homem nenhum aguenta mulher. Mulher psicóloga, ninguém aguenta. Cara, é uma cacetada de crença em cima de crença, em cima de crença, Exato. em cima de crença. E aí isso vai gerando Limitando. tantos preconceitos. E assim, normalmente quem busca terapia é quem está num nível de sofrimento muito grande, tá? Entendi. Ou alguém sugeriu, né, uma ansiedade, uma depressão, um diagnóstico específico. Porque o caminho mais fácil para as pessoas vou procurar no psiquiatra e vou tomar um remédio, tá? Só para contextualizar, qual é a diferença de terapia e de psiquiatra, né? Para mim, que tô nessa área há tantos anos, pra mim é tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Precisa. A pessoa, ela tem depressão, ela tem ansiedade. Então, ela vai lá pro psiquiatra e começa a tomar medicamento. Toma, melhora. Para de tomar, volta tudo de novo. E aí ela volta pro psiquiatra, faz mais alguns meses, melhorou, parou. Com a terapia, eu digo que o remédio, ele vai aliviar o sintoma. Tu tá te sentindo sem força, sem energia. O remédio, ele vai melhorar, isso vai te dar ânimo. Mas a raiz, a causa, tá lá ainda. Quando tu parar o medicamento, tu vai tirar a química do teu corpo, aquilo vai voltar. Sim. Então, na terapia, a gente vai tratar o sintoma, a causa, lá na raiz. Então, assim, nesses casos mais extremos, o ideal é os dois, o acompanhamento com o psiquiatra e com o psicólogo. Entendi. Então, as pessoas, muitas vezes, elas chegam pra terapia porque alguém falou que tem que fazer terapia, porque o psiquiatra Ou porque ela tá num recomendou nível de sofrimento extremo, tá? Mas a terapia é um local de autoconhecimento, né? Tu vai entender, se tu for fazer terapia, tu vai entender o porquê que lá, qual o impacto que teve a situação dos seus dentes. Na tua vida agora. Na tua vida agora e nas tuas decisões agora. Exatamente. Porque tu acha que foi só isso. E aí tu vai entendendo aos poucos. Vai cavocar um pouquinho mais vai lá. cavocar. E aí tu vai entender que tem outras coisas. Aí tem algo que tu vai dizer assim, eu sou assim porque eu sou assim. E aí tu vai ver que tu não é assim porque tu é assim. Porque houve uma coisa lá atrás. E que esse sou assim. Sabe aquele papinho... eu nasci assim, eu cresci assim. Como é que é o nome da música? Aquela... Eu não me lembro. Essa aí. Não é Maria Bethânia? Não é Gabriela? Gabriela, síndrome de Gabriela. É, o síndrome da... E isso é um pensamento... Isso é um pensamento pequeno, porque não é porque a gente cresceu assim, nasceu assim, que a gente vai manter. Então, na terapia, tu vai poder... Aí, às vezes, pra Isabel, né? Vai fazer terapia, vai lidar com as ferramentas pra não roer a unha. O psicólogo já vai ensinar tu e a Sara como conduzir isso. Então, assim, são infinitas possibilidades. E existem pessoas que não tiram proveito, porque elas vão porque o marido mandou, porque o pai tá brigando, e aí não estão ali de verdade, só estão indo porque tem que ir. Porque tem algo a cumprir. Tem que ir pra se entregar também. Exato. Quando tu abre o teu coração, e eu vou dizer assim, a terapia é horrível às vezes, porque tu sai de lá odiando o psicólogo, chorando, com os olhos inchados, mas às vezes em outras vezes é tão bom que tu olha e diz, caramba. E eu que faço terapia há muito tempo, às vezes eu tô falando alguma coisa pra alguém e eu já tenho um insight, tipo, opa, olha só, tal coisa porque tal coisa. Isso é pra mim. Começa a identificar, né, os padrões e tu começa a ser muito mais perceptivo com a dor das pessoas, fazendo analogia pras tuas. E eu não sou psicólogo, eu tô falando isso das técnicas do coach e do conhecimento que eu tenho buscado. Então, muitas vezes eu preciso de alguém para me falar coisas que eu não consigo ver em mim mesmo. Só que muitas vezes eu consigo ver. Eu consigo ver nas pessoas o que eu mais detesto nelas eu tenho. Ou o que eu mais... Isso é doloroso, cara. Isso dói pra caramba, cara. Só que é libertador. Entendeu? Tu entender, tu aceitar que aquilo ali... Isso é doloroso, cara. Isso é doloroso. E eu tô num processo com coisas assim que eu não conseguia ver e que eu achava que eu não tinha. E que tem que resolver. Só que a consciência é o que faz tu resolver. Se tu não tem consciência, tá tudo certo. E isso que a Pamela falou ali faz jus à minha teoria. Eu falei isso aí, eu acho que em todos os podcasts eu falei, e eu vou falar nisso de novo porque faz sentido. Por que tu acha, Pamela, que aonde tinha postos de gasolina, hoje tem farmácias?
tantas coisas acontecendo, né? Daí tu vem aqui e me diz que as pessoas estão tratando só o sintoma e não a causa. É por isso que as farmácias estão nos locais onde tinha postos de gasolina. A maioria da população geral, vamos dizer, todo mundo tá doente, cara. Sim. As pessoas, tá todo mundo doente. Eu tô doente, tu tá doente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Então, assim, a gente está sendo conduzido a tratar só o sintoma e não a causa. Tá com dor de cabeça? Toma um Tilenol, um paracetamol, vai passar. Mas o negócio que tu faz, te ter a dor de cabeça, não é tratado. É como trabalhar numa empresa que tu não é feliz. E aí, eu tratava gastrite, eu tratei gastrite durante 2 anos. Sim. Mas não ia adiantar eu tratar gastrite Mas porque eu estava inserida mas no não mesmo saía lugar. do trabalho Exatamente. que estava causando a gastrite, entende? E eu me coloco nesse bolo, o quanto eu tenho que evoluir, tenho que procurar um TCC de novo, para mim fazer o quanto antes, vou voltar a fazer. Porque quando a gente começa a futricar e a gente vai ver e dar choque, geralmente com os relacionamentos, com família, com trabalho, ou coisa assim, que a gente se depara com muita coisa assim. E como eu escolhi na minha vida trabalhar com isso, cara. É como se eu escolhesse, assim, nunca mais parar de me desenvolver e de resolver os perrengues que eu tenho. E eu me melhorar. E isso aí, na maioria das vezes, não é nada confortável. Nada, cara. De eu ficar assim, que merda, meu. O que eu detesto naquela pessoa ali, eu tenho. E quanto mais tu tá buscando isso, mais consciência tu vai tomando. Sim. E aí, às vezes, tu até pensa, não queria ter descoberto isso. Mas tu não consegue, porque tu quer evoluir naquilo. O Diego tem uma filosofia sobre isso, eu comentei na comunidade, onde a gente, que a inconsciência é uma benção. É isso aí. A inconsciência é uma benção, porque eu não sei que tá errado, aí tu faz. A ignorância é uma liberdade. A ignorância é uma liberdade. Eu sou assim mesmo. A ignorância é uma liberdade. Tipo assim. Gosta de mim ou não? Sou assim. Entendeu? E esse padrão não é o que mais tem? Sim. Óbvio que sim. Óbvio que sim, cara. Óbvio. E daí isso aí muda o jogo, né? Muda o jogo. Mas isso é tão louco, cara, porque depois que eu fiz o CIS lá, e eu pretendo fazer o coach também, agora em abril, meu presente de aniversário. E, cara, legal. Eu vejo as pessoas e aí... Eu vou anotar aqui, peraí, em abril? Abril. Não, eu vou anotar, porque 10 de abril. Tu já olhou a data lá Não olhei ainda, mas eu vou me dar de presente. Tá, o teu aniversário é 10 de abril. É 10 de abril. Dia 10, eu e minha esposa. 2024. Sara. Diego e Sara. Isso aí, vou estar lá. Sara. Formação em coach. Formação em coach. Só uma sugestão. Não sentem um do lado do outro. Mas a gente já pegou. Eu fiz o CIS antes, eu fiz. Você já fez. Aí eu paguei pra ela ir, foi sozinha. Ela não queria ir. Normal. Ela foi, cara, ela abriu a cabeça de uma maneira. E a gente tá com... O Thiago fez, né? E a gente tem mais uma amiga que fez também, cara. Diego. Outro papo. Também já fiz. Sim. Sim. É muito transformador. E eu sempre falo, né? Não dá pra sentar junto. Fica perto, fica longe da pessoa, porque senão tu vai fazer todas as dinâmicas com a pessoa. Exato. Tem que te dar a oportunidade. Sim. E eu acho que tem situações que é legal ir de casal. Por exemplo, eu acho que tem situações que é legal tu ir com um parceiro. E acho que tem situações que é uma entrega pessoal. Porque muitas vezes tem coisa com o parceiro que de repente não vai ter uma total transparência contigo mesmo. Porque tu vai ter alguém ali que te conhece fora dali. Tipo assim, quando eu fui, ninguém me conhecia, né? Eu não conhecia ninguém. Cara, eu me entreguei. E eu tenho certeza que quando ela foi, ela se entregou também. A mesma coisa aí. De repente, vamos fazer separados também. De repente. Como os dois já fizeram, já teve uma vantagem, né? De repente, daí nesse contexto, fazer junto é um outro contexto. Exato. Agora nunca foi. Eu acho que é melhor ir sozinho, porque tem que ter uma libertação pessoal ali. Até acho e uma que pode entrega. Junto. Acho que até pode junto. Mas não ficar junto, não sentar junto. Mas eles não deixam no mesmo ambiente. Determinados exercícios eles falam, quem é que tá de casal? Levanta. Aí eles trocam. Mas na vez que eu fiz, tinha vários que não queriam se separar. Entendeu? Sim. Porque é a zona de conforto. Porque eu vi, porque o meu marido pagou pra mim, disse que eu tinha que ir. Ou na realidade, vamos ser bem sinceros. Tá não ali porque abertos. Tá obrigado, não foi de coração, não se entregou, tá ali só pra cumprir alguma coisa. Eu tô aqui porque ele quer que eu venha. Das imersões que eu já fiz, nenhuma delas eu acho que seria de casal, assim, não de casal, mas com alguém conhecido, eu acho que todas elas têm que ser separadas.
Assim, a pessoa Boa, pode boa. estar no mesmo É, ambiente, sim. mas no Sim. mínimo, a gente sempre fez isso. Eu fui poucas vezes com alguém, mas pelo menos, cada um pode ser na mesma fila, né? Cada um numa fila diferente, mas do lado extremo, Sim, assim. sim. Eu acredito que até em alguns momentos tem algum exercício, alguma coisa que eles falam que realmente quem tá de casal conecta junto, que eu acho que tem sentido. Mas eu acho que a maioria do treinamento da imersão mesmo, ela é algo muito pessoal. E se tu Sim, consegue sim. te entregar e se mudar ao extremo, tu também tá entregando isso pro teu parceiro ou pra tua parceira. Entendeu? Porque daí tu tá se melhorando. Eu né? entendi isso no primeiro dia que eu fiz o CIS lá e tu me empurrou lá pra dentro. Aquilo ali, cara, se eu fizer isso aqui, se eu entrar aqui só por vir e fazer, cara, eu vou me entregar de uma maneira absoluta aqui, que eu acho que tem fundamento isso aqui que tá, né? Fiquei assustado ali no início, mas depois foi. Mas foi muito bom. Sim, que é normal, né? Mas Ficar assim, assustado. eu não queria perder a linha de tempo, tá? Então assim, criou a empresa. É uma filial, uma franquia em Gravataí? É uma filial. Tranquilo. E da onde veio? Criou a empresa aqui, tava com uma empresa montada, vou ir pra Flórida, vou ir para os Estados Unidos. Já era um desejo de infância. Perto da Disney, tem alguma coisa a ver? Não? Não. Em 2017 a gente foi morar junto, e em 2018 o Diego foi para os Estados Unidos pela primeira vez. E ele conheceu Ele trabalha com tecnologia, trabalha né? com tecnologia. E aí ele foi para um evento lá, e ele conheceu alguém que nasceu lá e morava no Brasil, e o cara recém chegou lá, Uhum. e que saiu trabalhando. O cara com 2 dias de Estados Unidos já saiu trabalhando. E aí quando ele voltou para casa, a cabeça explodiu, né? Sim, Tanta eu informação, acho. e ele falou para mim, ó, nosso filho vai nascer nos Estados Unidos. Que legal, cara. Que massa. E lá, Ele profetizou e Profetizou. comunicou e tá comunicando. Ele tá criando essa... e ele fez o caminho para isso acontecer, né? Uhum. Sim. Então, em 2018, ele falou, nós vamos ter filhos lá. Em 2018, a gente nem falava em ter filhos ainda. Em 2018, a gente já entrou em contato com tem uma empresa brasileira lá em Miami. Uhum. A gente já entrou em contato, já orçou. Ele falou, já sei que eu preciso de tanto. Já tudo meio esquematizado. Em 2020, na pandemia, ele acabou trocando de empresa. Recebeu uma proposta na empresa que ele tá hoje. E aí ele falou pra mim, eu vou entrar nessa empresa e o meu próximo passo é ir pro exterior. Por quê? Sempre foi o sonho dele. Uhum. Né? Então, ele já estudava inglês, ele queria melhorar o inglês, e aí essa empresa abria essa possibilidade dessa transferência. Ele Sim. falou, essa aqui vai ser a empresa que eu vou fazer isso. E aí, ele começou a trabalhar em 2020 na empresa, no final do ano, foi com esse objetivo, quero me mostrar lá dentro para conseguir ter essa oportunidade. Sim. E aí a oportunidade veio, né? Só que houve uma época antes, em 2019, que ele recebeu uma proposta para uma empresa vir para a Alemanha. E aí ele veio conversar comigo, né? Eu disse, a Alemanha, horas, é uma outra língua completamente diferente. Cultura também, né? E eu disse, olha, se der ok, é certa essa oportunidade, eu não quero ir pra Alemanha. É muito longe, assim, não tem nada a ver com nada. E ele, aí foi onde a gente começou a planejar, e se for pros Estados Unidos? Os Estados Unidos é perto, né, mais ou menos. Tipo, a Alemanha é muito diferente. E aí começamos a trabalhar com essa possibilidade. E aí a gente sempre discutindo, e se acontecer? Só que, acho que eu não vou ter fé no Diego, entendeu? Sim. Assim, Vê lá. Ele vamos tá, marcar? ele tá. Vamos marcar? Um dia vai acontecer. E aí, só que ele sempre foi me preparando, eu acho que tá perto de acontecer, o pessoal tá me vendo. A gente foi conversando sobre isso, então não foi assim do dia pra noite. Mas aí o dia que ele chegou, eu cheguei em casa, ele trabalhava home office, eu cheguei em casa, ele me olhou e disse assim, a vaga veio, fudeu. E aí, não tava preparada pra isso, né? E aí... Assim como tu também não estava preparada para abrir empresa. Tu decidiu. Lógico que não. Olha que louco. E aí, assim, tá, Pamela, vocês discutiram, vocês planejaram? Cara, eu divido minha vida com ele. É o teu sonho pra lá? Não é o meu. Aí eu falei, não vou abrir mão da minha empresa. Ele, eu jamais te pediria isso. Uhum. Então tá, como é que vai ser? Não, a gente vai dar um jeito, tu vem direto pro Brasil. Não vai ficar um ano, não vou ficar 2, 3 anos sem vir pro Brasil. Não, vamos organizar a vida. Eu venho a cada 2 meses, mais ou menos, pro Brasil hoje. Então, assim, não teve assim, será que não vou? Não, ele recebeu oportunidade, é uma baita de uma oportunidade, entendeu? Sim. É uma experiência que é o sonho de muita gente. As pessoas falam, nossa, o meu sonho é morar no exterior. Nunca foi o meu, e eu tô vivendo o sonho de todo mundo. E particularmente a gente mora muito próximo de Miami. A gente brinca que a gente mora nas férias do mundo todo. Sim. Todo mundo tira férias e vai pra lá. Então a gente tá no lugar dos sonhos, né? Legal. E aí aí a gente se mudou. A gente teve todo um planejamento, porque não é algo tão rápido, Sim. né? A gente soube em julho que nós iríamos embora. Ele foi pra lá em outubro e eu só em fui em julho, e janeiro. daí pra ir quando? Pra ir em outubro.
Julho ou junho? Julho pra ir em setembro. A gente conseguiu pra ir pra outubro. 60 dias. 60 dias, que era o prazo de fazer a documentação. Só que aí a gente não foi sozinho, né? A gente levou os cachorros. Porque jamais... Eu ia perguntar dos dogs. Jamais a gente iria sem os Sim. cachorros. Então é nosso pré-requisito, tem que levar os cachorros. Uma função pra levar os cachorros pra lá. Sim. E aí ele foi em outubro, eu fui com ele, preparamos a casa, o espaço, os cachorros ficaram. Então eu voltei pro Brasil em outubro, fiquei 15 dias com ele, voltei pra cá com os cachorros, e aí eu fui junto com os meus cachorros em janeiro, e no final deu tudo errado, daí quando a gente conseguiu acertar, deu tudo errado de novo, a gente teve que contratar uma empresa, saiu muito mais caro do que previsto, Sim. mas enfim, os cachorros foram e moram lá com a gente. E foi o que a gente discutiu, se não conseguirmos levar os cachorros, a gente não vai. Somos uma família, né? E eu vejo muita gente indo, falando, não tinha como trazer. É a nossa família. Não vou deixar uma parte, é como deixar um filho. Sim. Né? Os nossos animais transformaram a nossa vida. Então, não existe ir embora sem eles. E aí, a gente foi embora em janeiro. Enfim. De vez, né? De vez sem ir de vez, né? Sim, mas Lá, de vez aqui, lá. Porque... com moradia fixa lá. Exato. E vindo pra cá sendo um extra. A tua casa e a do Diego hoje é lá. Tipo assim, mas tu vem pra cá, tu fica menos tempo aqui do que lá. Sim. E toda uma mudança, né? Porque a gente mandou fazer os móveis, a gente construiu a casa. E em junho, a gente mandou fazer os móveis planejados. E em julho, a gente soube que a gente ia embora. Eles entregaram os móveis no final de setembro. E o Diego foi embora em outubro. O Diego nem morou na casa com os móveis. Tipo, a gente planejou. E detalhe, em 2019, a gente se mudou em julho, em agosto, eu acho, pra casa. Em setembro, o Diego foi morar em São Paulo. Então, ele vinha todo final de semana. Ou seja, quando eu entrei pra dentro da casa, ele foi pra São Paulo. Aí, quando a gente conseguiu fazer os móveis da nossa casa, que era a casa dos sonhos, ele foi pra lá. Então, a gente planeja, e a vida sempre vem e dá uma outra surpresa pra gente. Diz assim, olha só, não é como vocês pensaram, né? E aí, esse entendimento, acho que ajuda a lidar com todas essas mudanças que vão acontecendo na vida, Sim, né? daí tem que ter terapia mesmo, não tem como. Isso é uma pessoa terapeutizada, né? Como se diz. Se programou pra uma coisa. E esse detalhe de São Paulo também não sabia. Uma coisa que eu me lembro que nós conversamos uma vez, que eu achei bem interessante, assim. Bom, tu saiu de uma casa da Coab, onde a Coab Cielo tem problemas de rachadura, todo mundo botou na justiça. Eu sei que a mãe botou aquela coisa, não, vou botar na justiça, vou pagar um dinheirinho, não sei o que essa é a mentalidade da turma, né? Porque tu conserta a rachada e ele vem e racha de novo, mano. Não tem. Ou demole a casa, faz outro, ou tipo. do solo, não tem o que fazer. Não adianta, cara. Foi, entendeu? Foi mal construído. E a Pam foi morar no Alphaville, que é onde ela imaginou, vou morar numa casa gigantesca. E uma vez eu me lembro que nós estávamos conversando, e ela estava com um desafio, que eu achei muito interessante isso, cara, que ela estava com um desafio que ela queria limpar a casa dela. Tu não lembrava disso, que tu tinha conversado isso comigo, né? Olha só a crença, cara, ela queria... Uma casa gigante, quantos metros quadrados era a casa? Pega umas 6, 7 casas da Coab e bota 300 lá... metros quadrados. Bem mais, a casa da Coab original tinha 36 metros quadrados no documento, é 36 metros quadrados. Tá, eu sei que todas as casas têm aumento, né? Mas enfim. Aí ela queria limpar a casa. Vai limpar só pra e eu me lembro verdes, não, limpar as Faxina. Faxina, baldão. No vidro limpo, tu olhar o vidro tá... A pior roupa do roupeiro, o som ligado, né? Faxinão. E daí eu me lembro que ela comentou alguma coisa comigo, eu achei muito interessante, porque eu tava me desenvolvendo naquela época, eu tinha conseguido um pouquinho de conhecimento e já tinha feito a minha cabeça assim explodir. E eu entendi que era uma crença. Até o Diego, acho que entrou em conflito contigo, ele dizia pra ela, eu quero que tu conte isso. Até pro Diegão e pra mim me lembrar mesmo, porque ali é uma quebra de crença também e de padrão, porque tu vem de um padrão, tu vem de uma mentalidade, tu vem de um local. E, cara, isso aí reflete, é diferente, os hábitos e as atitudes do outro lugar é diferente. E antes de tu complementar isso, eu só vou dar um exemplo. Uma vez eu peguei e mostrei uma foto de uma casa do Alphaville pra minha mãe, porque eu fui corretor muito tempo, né? Atuei como corretor. E eu tirei uma foto de uma casa linda e tal. Uma vez eu mostrei pra ela, assim... Ô mãe, tá vendo essa casa aqui? Se tu morasse nessa casa aqui... Uma casa linda. Bem capaz... Eu vou ficar cortando essa grama aí o final de semana inteiro. Entendeu? Então é mentalidade, gente, sobre isso. Né? Então por isso que eu dei esse deixo aqui. Duplo, como é que eu vou limpar o vidro lá em cima? Não, ela falou da grama, cara. Que eu acho que o trauma dela é a grama mesmo, entendeu?
Entende? Então, tipo assim, eu tô complementando com isso justamente porque faz sentido com o que eu te perguntei, não faz, Pamela? Total. E vou dizer assim, ó, foi muito difícil mudar a mentalidade. A gente comprou o terreno lá, acho que foi em 2014, e a gente se mudou em 2019. Então, houveram aí 5 anos pra gente se preparar pra isso. E eu me senti, durante 2 anos que eu morei lá dentro, uma impostora. Sempre, e muitas vezes ainda bate, tá? De não merecer que tá ali. Eu não pertenço a esse lugar. Eu não nasci nesse lugar, isso é demais pra mim. Isso aí é punk. Culpa, né? Porque os meus amigos não conquistaram isso, mas eu conquistei. Porque minha família mora no mesmo lugar, escutando, olha o avô, olha o avô. Exato. Porque lá tu não escuta nem quando passa na rua de trás. Não escuta. Não escuta. E aí eu vi as pessoas dizendo assim, mas pra vocês é fácil. Pra vocês tudo veio de mão beijada. Mas veio de berço rico. Teve sorte, tu teve sorte. Teve sorte. O teu marido tem dinheiro, eu aposto. Eu aposto demais que tu deve escutar isso e as pessoas comentaram nos bastidores. Não, porque a Pamela saiu dali porque o marido dela é rico. Eu tenho certeza, cara, que existe esse julgamento. Óbvio, não. Lembra? Ele tinha um carrão ali. Sim. Óbvio que ele tem dinheiro, ele vem de família rica. Ele é da São Geraldo. Mas entende que é a mentalidade. É a mentalidade. Tá, mas e aí, esses conflitos lá de limpar a casa ou não? Muitas coisas, assim, essa preocupação. Olha só a mentalidade. Lá em 2014, quando a gente tava comprando, eu falei pro Diego assim, não podemos morar lá. Tem vergonha disso. Que ônibus eu vou pegar pra ir trabalhar? Tu entende o tamanho do salto, cara? A gente conversou com o Christian aqui também, que veio no episódio passado, e o Christian é dono da CYJ, que são 4 unidades da Crédito Real. E o Christian morava nos fundos da casa da avó, na 76, numa casinha de madeira de 5x5. E ele mora lá no Terras Alfa hoje, no Alphaville. Entendeu? Então, é muito parecido. As pessoas vêm quebrando essas crenças de ser um impostor, de não merecer, de não ter a permissão de repente estar no local porque os meus amigos, os meus parentes não estão aqui, e daí eu não me permito viver isso, e daí vem essa coisa, e eu tô falando isso por mim, Pamela, porque eu vivo isso no meu dia a dia, algumas coisas, decisões que eu tomo, e que eu versus eu, entendeu? É eu versus eu, o game é eu versus eu, e eu digo assim, não, mas eu não mereço isso, e daí eu tô sempre ressignificando. E tem tudo a ver com essa mulher que estava limpando a casa e o Diego dizendo assim, amor, contrata alguém para limpar. É muito difícil. Investindo o teu sábado e o domingo. Exatamente. Eu me lembro exatamente do que tu me contasse. Exatamente, era isso que acontecia. Antes a gente morava numa casa pequena, a gente limpava, 2 horas limpava tudo. E aí eu queria limpar a casa. E ele falou, nós não vamos perder tempo pra isso. Quanto tempo a gente vai demorar? Outra, a gente não sabe limpar a casa. Exato. Detalhe, a casa ela era toda de vidro, frente e os fundos. Então assim, né? E aí com esse tamanho todo que eu tenho, limpar os vidros gigantes. E ele falou pra mim, a gente precisa contratar alguém. E aí... E tu não queria, né? Claro que não. Tu entrou em choque com ele, em conflito com ele. É alguém diferente, ele limpando... E quem sou eu pra ter uma faxineira? Tá aí o pensamento... O pensamento da Graça, mas quanto que eu vou pagar? Daí entra aquela economia que não é inteligente. Pra eu não dizer que é uma economia burra. Porque eu tô me botando no meio. Eu tive lavagem de carro e eu... Não, eu vou lavar o carro porque daí eu economizo 50 pila. Aquelas 4 horas, por eu não ter as ferramentas para limpar o carro, eu produzo muito mais de 50, eu posso prosperar muito mais, eu posso ganhar muito mais grana naquelas 4 horas que eu vou estar lambendo o meu carro ali. Só que é mentalidade. Quanto tempo tu demorar para limpar essa casa, Pamela? Eu nunca limpei ela inteira, de verdade. Eu acho que eu teria demorado uns 3 dias pra fazer essa limpeza. Porque eu não tinha essa habilidade. Sim. Né? Eu acho... E aí, uma vez o Diego falou isso pra mim. Eu fui limpar minha moto, fui lavar a moto, e ele falou pra mim, vai pagar isso aí? Eu disse, não, tá louco? R$30 pra lavar uma moto? Ele, quanto custa a tua hora como psicóloga? Pelo amor de Deus. Aí eu fiquei, tipo... Daí mudou a chave. Mudou a chave, olha só, quanto custa a tua hora de psicóloga? Daí tu pensa assim... Não, ele só fez uma pergunta. Só uma pergunta, tu entendeu o que eu falei? Esse cara é bom. E aquilo gravou. E aí, várias coisas, assim, na época, eu fazia minha unha. Aí, com o tempo, eu... Tá, mas pera aí, porque eu achava muito caro fazer a unha fora. Aí, mentalidade, passa a fazer... Muda a visão. E aí, com o tempo, e aí, as pessoas todas falando assim, porque é tão rico, né? Moro no Alphaville, porque tem faxineira. Gente, eu trabalho, eu não tenho como, eu não sou do lar. Tu tinha bis ainda quando morava no Alphaville? Sim. Tinha. Tinha minha motinha que me levava. Ficou 2 anos, né, Pamela, pagando o preço.
trabalhando essas 15, 20 horas, sei lá, 12, 14, dependendo do que tinha que ser de moto, indo e vindo, assim, até solidificar um pouquinho mais a empresa e poder ter um... Na mais ou verdade, menos assim, isso. ó, não. Quando eu abri a empresa, eu morava do lado. A empresa, eu escolhi o prédio por localização, Sim. pelo espaço mesmo do prédio, mas eu morava na rua do lado. Então, nessa época, eu ia a pé pro trabalho. Sim. E aí foi por isso que eu acabei vendendo minha moto logo depois, porque ela ficava não, tu parada pagou na esse garagem. preço antes em função do teu trabalho, estudando Exato, com a moto, tá? Né? Eu estudava em Porto Alegre, Sim, ia pra sim. pós, freeway de moto, Sim. perigoso, enfim, tudo isso. E aí abri mão da moto, né, porque a moto, mas aí era isso, né, a gente tinha 2 carros em casa, a gente tinha um carro, aí a gente, enfim, a gente acabou ficando com 2 carros em casa e uma moto parada, e aí o Diego trabalhava home office, eu vou fazer o que com essa moto? Sim. E aí ir trocando. E quando a gente começou a construir, o Diego tinha um carro bom antes, aí a gente começou a construir, a gente trocou de carro e pegou um carro super popular. E aí quando a gente comprou um carro um pouco melhor, esse carro é um carro lindo, maravilhoso, mas eu não deveria estar andando nele. Ele é muito pra mim. Aí lá no A criança do Alphaville, merecimento gritando assim. total. Lá no Alphaville, muito serviço vai lá dentro, né? Então, a gente tinha o pessoal da lavagem, que ela lavava o carro no pátio da minha casa. O banho e tosa dos cachorros era lá. E aí, no início, eu ficava, tipo... Ai, que coisa de dondoca. Mas me custa pegar... Te culpando. Me custa ir lá levar os cachorros. Porque isso aí é inadmissível para alguém que mora num ambiente que morava antes. E Entendeu? assim, Isso é... Thiago, tem uma coisa que sempre me incomodou muito, é quando as pessoas ficam falando assim, mas é rica. Mas é rica. Gente, se é rico ou não, não interessa, entendeu? Se tem dinheiro ou não. Tu só faz isso, tu só fala isso, tu só vive isso porque tu é rica. Não, eu vivo isso porque a gente lutou por isso. Quando a gente comprou o terreno, a gente não tinha essa previsão. Tipo, a gente sabia que era um passo gigante. E aí a gente tinha uma meta, e aí a gente trabalhou para alcançar a meta. E é isso que as pessoas não entendem, né? Porque vem de berço rico, não é berço rico. Foi 12, 15, 18 horas trabalhando, Sim. sábado e domingo trabalhando. Sim, foi pagando um preço, não foi vivendo imediato, tipo assim, Exato. não, senão nós vamos sair agora, porque nós temos que sair, senão, mas olha só, eu tô pagando um preço de algo aqui. Eu acho que é por isso que eu ando bem no meu limite, assim, sabe? Porque eu venho pagando um preço há um tempão, e tô fazendo uma analogia agora pra mim, e daqui a pouco o meu resultado hoje, perto de antes, ele é assustador, o Diego sabe. Óbvio, absurdo. Ele é assustador. Só que como eu já vi, eu tive a visão mais pra frente lá. É como se Deus me mostrasse assim, tá ali. E daí, como aquilo ali não se concretizou fisicamente ainda, de repente tem uma sobrecarga minha. Uhum. Ou não é? Faz cobrança? sentido? Faz sentido, né? Uma cobrança, uma autocobrança, Uhum. né? Em cima disso. Então, pode ser isso, mas esse preço, eu sempre vivi minha vida no imediato, no agora. Não, agora. É agora, não é depois. E eu sempre tive um resultado ruim. E hoje eu escolhi pagar um preço. E eu acho que é por isso que tá tão doloroso pra mim em vários momentos. Porque é novidade pra ti. Porque é uma novidade. Com essa consistência em pagar o preço. Olha que doido, cara. Eu tô numa fase que tá Desafiador. Tá desafiador e tá doloroso, cara. As decisões que eu tenho tomado e as coisas que eu tenho feito, assim, e eu entro nos conflitos pra cumprir o que eu me comprometi comigo mesmo. Uhum. Sabe? Eu não quero arredar pé disso. Sabe? Isso que tu tá falando é o que as pessoas não têm a paciência pra esperar acontecer. Elas querem as coisas. Mas Sim, que é agora. quero E eu agora. sempre quis o agora e eu só me fudi por isso, mano. Eu só Exatamente. tomei no cu. Mas, E desculpa a palavra, mas é porque é de verdade isso, cara. mas se a gente olhar a Pamela e a escalada que ela fez, cara, ela subiu todos os degraus conforme ela pôde. Devagarinho. Teve um que foi mais difícil, teve outro que foi um pouquinho mais fácil. Pra dar um pouco. Teve. E eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que a gente vai escalando cada degrau da escada e, cara, vai ter degrau que é um pouco mais alto, cara. Não foi Tem uns que é mais perfeitinho sofrido ali, mesmo, tem um né? que é mais doloroso, sofrido, entendeu? acho. Então, assim, eu acho que faz parte, Thiago. Eu acho que faz parte essa... E é essa coisa de a gente tá convivendo em um meio que a gente tá vendo muita coisa boa. As pessoas que estão próximas da gente têm um resultado maravilhoso. E aí tu fica naquela coisa, cara... Eu também quero. Eu quero agora. Isso aí também gera um comparativo. O game ele é Gera. eu versus eu, Sim, não sim. eu versus a Pamela, não eu versus o Christian, ou não eu versus o Diego, enfim. Eu acho até que em algum momento a mente faz esse comparativo inconscientemente. Eu acho que é normal isso, entendeu? Vai de eu entender que o jogo ele é comigo, com o Thiago de ontem,
Uhum. Com o Thiago que lavava o carro para economizar, sendo que se eu fechasse um negócio, ou se eu vendesse algo aqui do meu trabalho ou da minha prestação de serviço, eu ia faturar muito mais do que economizar R$ 50 para lavar o meu próprio carro, entendeu? Então essa mudança ela já é assustadora. Ela já é assustadora de entender. E eu venho pagando esse preço da Pama. Toda vez que eu me sinto não pertencente a algum lugar, eu forço eu estar ali. Eu pago um preço assim, não, vou comprar um negócio que seria surreal pro Thiago de ontem, mas só pra eu dizer, pra eu quebrar essa franga, essa vozinha lá dentro dizendo, não, tu não merece comprar uma camiseta de R$ 200. Onde já se viu tu ter uma camiseta de R$ 200? E eu tô fazendo analogias com coisas materiais, gente, só que eu tenho quebrado isso. Sim. Assim, Em vários aspectos. assim comigo. Eu tava lá em São Paulo quando eu fui no evento e eu nunca tinha andado de avião. Com 40 anos de idade, cara, eu fui andar com o avião. Olha só, olha que merda, que ambiente que eu tava inserido, que meta de sonho que eu tava inserido, que eu nunca tinha ido andar de avião. E tem uma galera que vai vir pra terra e vai morar ali e não vai andar. Uhum. E tá tudo certo, porque não tem um alvo disso. E eu tô lá em São Paulo, num hotel, no Quality, bem numa avenida ali em Alphaville. E o primeiro dia eu não almocei, não tomei café no hotel, porque eu passei mal num dia antes, comi uns negócios lá e fiquei mal. Uhum. E daí eu fiquei ruim mesmo, não fui. E daí no outro dia eu desci pra tomar o café no hotel. E tô tomando um café, tô mexendo no celular, assim, daqui a pouco chegou uns gringos, chegou mais umas pessoas e eu já tinha tomado meu café e daqui a pouco ali bateu um negócio em mim, assim. Não é pra eu estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Esse ambiente não é o teu. Bateu o cara e foi foda, assim. E daí os gringos me olharam uma vez assim, cumprimentei, assim, outras pessoas e daí minha mesa tava suja, assim, com uma xícara de café, uns negócios que eu tinha comido, assim. Eu vou ficar aqui até isso passar. Uhum. Aí eu chamei a moça do hotel, eu disse pra ela assim, vem aqui, moça, por favor, tu limpa minha mesa pra mim, por favor, porque isso aí era inadmissível pra mim, na minha cultura e na minha crença de antes, pedir pra alguém limpar minha mesa. Não precisa, deixa assim, não te incomoda. É cultural, olha só. Sim, sim. Eu tô errado, faz sentido pra ti o que eu tô falando? Faz sentido. E daí eu pedi, porque eu sei que eu pedi, eu mereço ser servido assim como eu sirvo. Uhum. E eu não tinha essa parada. Moça, tu limpou. Cara, eu comecei a respirar fundo, mudei minha postura, comecei a comunicar, mudei minha comunicação. Uhum. Comecei a respirar fundo. Cara, te juro, cara, porque na minha cabeça era pra me sair dali e ir pro hotel e me acomodar, me apequenar num cantinho assim, que eu não merecia estar ali. Aí eu peguei meu telefone e fiz uma chamada de vídeo, eu não me lembro com quem. Falando assim, tipo assim, independente das pessoas do lado. Aí depois eu me levantei, fui lá, peguei outra banana, peguei outro café, peguei outras coisas. Eu caminhei devagar, calmo, sem me atropelar, sem querer sair. E eu só saí dali a hora que isso passou. Porque na minha cabeça, no conhecimento que eu peguei até agora, se eu não fizesse isso, eu não ia quebrar essa crença de que eu não mereço estar ali, porque é uma experiência. Se eu vivo aquela experiência e o sentimento que eu tenho ele é ruim, o meu cérebro vai me afastar de tudo isso, Sim. em vez de me aproximar. Entendeu? Então eu faço isso hoje. Eu fui no shopping esses dias para comprar umas roupas e para comprar uns presentes. E eu não gosto de ambiente do shopping com muita gente. Me dá um pânico, eu não gosto. E não gosto mesmo. Eu gosto de ir quando não tem ninguém, quando eu tenho mais calma. É uma coisa minha. Eu não sei se é uma... Se shopping é um é na toque segunda-feira, não é no sábado. É no final de exato. semana. Cara, eu passo mal o ambiente. Eu não sei se eu tenho fobia. Eu não sei que porra que é, mas eu não gosto. Eu não me sinto bem. E eu fui num dia que não era tão movimentado e tal. E eu fui lá comprar umas roupas. Comprei as roupas baratinhas. Entrei numas lojas assim, mas... E daí uma hora assim, eu olhei assim, não, mas... eu não vou comprar isso aqui. Daí eu disse, não, mas é muito caro. Aí eu fui lá, olhei as duas, voltei, 2 camisetas, voltei, e demora assim, não, eu vou comprar aquela ali, justamente que falou que eu não ia comprar pra quebrar isso. Não é assim, vou dar o passo maior que a perna, vou ficar ferrado. Não, eu não ia ficar. Mas eu comprei justamente aquilo ali, porque eu sei que aquilo ali tá amassando essa crença de que eu não mereço, e de que aquilo ali não é pra mim, e daí eu não vivo aquilo.
faz sentido isso pra ti, mano? Tu faz isso na tua vida hoje ou tu já fez muito isso? Porque, pô, tu morava ali na Coab, tu mora na Flórida. Eu vi no teu stories ontem também tem, dela tentando abrir um porta-mala de um Mustang preto, cara. E daí o Diego filmando, não é meu carro! Porque olha quantos Mustangs tem lá. A ponto. No Brasil, tu não vai te confundir com Mustang, é muito difícil, né? que é teu nome. Me fala um pouquinho disso. Eu acho que eu ainda vivo muito disso, tá? A gente comprou o terreno lá em 2014, ou seja, vai fazer quase 10 anos que eu vivo esse processo de transição, desse crescimento exponencial, vamos dizer assim, né? Sim. E ainda tem vezes. Eu lembro que eu fazia crossfit num local da região que é um valor aquisitivo um pouco maior. Uhum. Todo mundo só usava roupa de marca lá. E eu ia com minhas roupas, qualquer roupa. Sim. Aí eu tive que comprar roupa nova. E aí o meu marido falou assim, vai lá e compra da marca que as gurias todas usam, que tu gostaria. Daí eu fui na loja, eu olhei o preço, falei, nem a pau. Fui pra casa e não ia comprar. Porque é muito caro, vou lá na loja do shopping comprar. Uma leg R$250, tá maluco? Exato. Não, isso aí bate A Sara viveu isso, a minha esposa viveu top, isso. R$350. Um top? Eu nem treino, eu sou gordinha, o que eu vou comprar com isso? E aí eu cheguei em casa, o Diego falou pra mim, vai lá comprar. É caro. Foi doendo, eu sei, eu sinto essa dor também. Fui lá pra comprar um conjunto, voltei com dois. Isso fazem 4 anos. Eu ainda uso o mesmo conjunto. Se eu tivesse ido lá na lojinha que eu queria comprar, eu teria usado durante 6 meses a roupa. A leg e a blusa e o top. Porque ela já ia ter se desmanchado. Óbvio. Aí entra a economia do lavar o carro por R$50. Exatamente. A leg transparente, né? Mostra a bunda. E ó, a leg era tão boa, eu tinha 14 quilos a mais. Eu usava ela gordinha, ela esgaçada aqui, ó. Tu tá usando agora a mesma leg. E leg. eu ainda uso a mesma. Olha que doido. Olha aí. Olha que doido. Qualidade. E isso me fez pensar. Aí depois fui comprar de novo. Eu falei, cara, eu vou direto lá. Eu vou pagar mais caro, mas vai me durar. E mudar isso, né? Todas as vezes que eu tô no avião, eu penso sobre isso. Eu acho que a gente percebe, assim, aqui onde a gente mora em Gravataí, Cachoeirinha, a gente não tá habituado a lidar com pessoas de outros países. Uhum. É tudo brasileiro. Sim. Lá na Flórida, ninguém é americano, é todo mundo do mundo todo. Toda vez que eu venho pro Brasil, alguém senta do meu lado e a gente conversa, né? 7, 8 horas de avião, sempre. E aí, assim, ó, a pessoa diz, eu já morei na Austrália, porque eu já morei nesse... Todas as vezes que eu viajei, eu já, olha que esse ano eu viajei umas 20 vezes. Todas as vezes. A pessoa já morou em vários lugares do mundo. E o Diego sempre disse pra mim, tu não acha tão pequeno a gente pensar que tu vai morrer, vai só Sempre morar em Gravataí? É muito pequeno. E isso aí me amassava, assim, esse pensamento. E depois que eu abri um pouquinho, olha só, e isso não é nada. Eu não vislumbrei nenhuma... Eu olhei por uma fresta, assim, ó, e fechei. Se tu parar pra pensar nisso. O quanto que a liberdade que o mundo te proporciona e... As possibilidades. As possibilidades. Cara, muito doido isso. Pamela, eu queria que tu dissesse assim, pra aquela pessoa que ela tá inconformada hoje com o lugar que ela tá, pra aquela psicóloga que tá estudando agora, que tá com a bis, indo pro trabalho, que tá pegando o ônibus cheio, que mora nos fundos, ou mora com a mãe, ou mora com o pai, Sim. ou tá numa situação e tem uma visão também que não quer tá naquele ambiente que tá, e é grato por aquele ambiente, porque aquele ambiente te deu a vida, te deu lar, te deu carinho, amor, enfim, te deu sustento, tu tá ali por causa disso, mas não se vê ali. O que tu fala pra essa pessoa hoje, assim, tu experienciando as coisas que tu já experienciou, porque tu tem um resultado excelente, e eu sei que isso é só o início, e que vocês veem outras coisas melhores e maiores para vocês mais na frente, que é o que faz a roda girar. Uhum. Porque se chegasse, tá bom, morreu. Para mim, esse contexto, né? Eu já tenho tudo que eu quero. Cara, isso para mim hoje é a morte, no caso. Eu cheguei no teto ou algo do tipo. E eu não tô nem falando de material, gente. Eu tô falando, né? O que tu falaria? O que tu deixa pra falar pra essas pessoas, assim? Não aceite as coisas, né? Sempre é possível a gente conquistar novas coisas e conquistar mais coisas. E não é material, como tu diz, e não é o que os outros acham e pensam que é melhor. É aquilo que é bom pra ti. Porque pra algumas pessoas aquilo ali tá ok.
Então, assim, não desiste, né? Não feche os olhos para as oportunidades. E se tiver que mudar todo o teu ciclo de amizades, faça. Porque a gente precisa estar com pessoas que vivem as mesmas coisas que a gente. Se tu continuar com a galera que só quer saber do churrasco, da bebida, não quer estudar, não medita, não acorda cedo, não se exercita, não come bem, é só fast food, tu não vai conseguir sair disso. Tu tem que ter muita, mas muita força pra tu sair disso, pra tu estar nesse ambiente, tu conseguir fazer outras coisas. Eu acho que até consegue por um tempo, depois cai de novo. Por quê? Porque o ambiente, ele modela a pessoa. Tu não vai ter constância, tu vai ficar indo e vindo, que é o que acontece, por exemplo, com o dependente químico. Sim. Ele sobe, desce, sobe, desce. É a mesma coisa. Sim, então, porque ele tá no mesmo ambiente de antes, ele tá com a mesma família tóxica, debilitada. Exato, todos os teus caminhos ele tá no mesmo são bairro, iguais. ele tá fazendo as mesmas coisas. O trajeto é o mesmo todos os dias. Sim. Se tu não mudar o teu trajeto, tu não vai conseguir. Só que é possível, né? Mas isso aí vale pra qualquer coisa, né, Pamela? É só um exemplo que a gente usa, né? Claro, da pra qualquer coisa. E aí, eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer faculdade. Cara, o YouTube tá aí, cheio de vídeo. Tem muita gente fazendo live. Demais. Conhecimento tá às ganhas, assim, vamos dizer. Tá Sim, fácil, é só tu te dedicar pra isso. Sim. Eu não consigo, eu não tenho dinheiro pra fazer academia. Eu não tenho Cara, tempo. vai caminhar. Eu Exato. não tenho tempo. Isso como diz, né? Isso são as historinhas que tu conta pra Exato. Né? E eu acho que quando a gente passa a entender, tomada de consciência, entender o que tu pensa, entender o que tu sente, vai fazer toda a diferença em toda a tua vida. A partir do momento que tu analisa as historinhas que tu conta, tu começa a mudar o teu mindset e tu busca outras coisas. E não necessariamente que tu tem que, por exemplo, assim, tu vem de um ambiente tóxico, né? Uma família tóxica. Não necessariamente tu nunca mais vai falar com tua família. Não, se tu vai ir, vai ficar um pouco, vai sair. Então, tu entender isso. Não necessariamente tu tem que te afastar 100% dos teus amigos, nunca mais falar com eles, mas tu vai lá, conversa um pouco e sai. Não é ficar naquele ambiente a tempo de absorver. Tu sai antes disso. Eu acho que é isso que faz a diferença. Essa tomada de consciência. Sentiu vir a nuvem preta, tu vai embora. Vaza. É o poder de ir embora, né? O Ninja fala isso. O poder de cair fora. O poder de cair fora. Ô, Tiago, a gente tá chegando no final desse episódio, tá? E a gente... eu não falei do arroba. Segue lá, @Acorda Abençoado no Instagram. Tá? Eu falei no começo. Exato. YouTube, que é o que nós estamos aqui agora, nesse momento. Spotify, né? Eu quero que tu fale também do estúdio e eu vou deixar um tempo pra Pamela fazer toda a apresentação da tua empresa e deixar todos os arrobas disponíveis e qualquer pessoa do mundo que queira ser atendido online pelos profissionais da clínica podem ser atendidos, tá? Então eu vou deixar esse espaço para vocês aqui, eu vou fugir 1 minuto, mas te inscreve, não te esquece aqui, clica o seguir e vai no sininho todos, né? Se não esqueça, isso aí. Já volto. Então assim, os patrocínios de hoje são da Sonido Produtora, tá? Você vai lá em @SonidoProduct, tá? Especialista na produção de conteúdos que dão vida ao seu negócio, tá? Esse podcast está sendo gravado, tá vendo essa qualidade de som, essa qualidade de imagem? Tudo foi feito aqui na Sonido Produtora, tá? Olha aí, tia, do nada apareceu a Alexa do Thiago aí. Eu não posso falar Alexa, eu não posso falar esse nome. Mas assim, segue lá, pode falar com o Maico e com o Elias aí, tá? Eles vão com certeza fazer um bom negócio aí. Produção de vídeo, produção de podcast, né? Toda a produção audiovisual que você precisa. E eu vou deixar para a Pamela aqui fazer, né, o jabá do produto dela. Vai lá, Pamela. Então, nós somos a Rede Amor à Vida. Nós temos 3 unidades em Cachoeirinha, Gravataí e Canoas. Então, há 8 anos já no mercado. Mais de 40 psicólogos atendendo. Psicólogos excelentes. A gente tem psiquiatra, tem fono, tem nutricionista também na nossa equipe. Somos a empresa mais lembrada em Cachoeirinha no ano de 2019 e 2022. Legal. Realizamos atendimento online e presencial e a gente atende criança dos 2 anos até... Que legal. E aí, tudo, os valores negociáveis, né? A gente sempre tenta entender qual é a demanda do paciente. Sim. Quando a gente entende a demanda, a gente identifica o melhor profissional pra gente encaminhar. E é isso aí. Pô, que legal, legal. Sigam lá, @Rede Amor à Vida. Oh, que bacana, que bacana. Assim, ó, eu sempre faço uma pergunta, Thiago. E assim, é um negócio... Que medo disso, eu sabia que vinha alguma. E sempre vem no decorrer do episódio. E é um negócio que a gente não tocou hoje. Ainda. Eu tô com medo de perguntar. Primeira vez que eu fiquei com medo. Eu já dei umas pegadas no Thiago legal já. E eu não tava com medo, mas hoje eu tô com medo de fazer essa pergunta. Por quê? Não sei.
Olha a cor da camisa, gente. Estragou o ar-condicionado, isso aqui não é... Ó, olha que lindo. E a gente faz mesmo assim, né? A gente contorna os desafios. Desculpa falar isso, eu tô lavado de suor aqui por causa do ar-condicionado da Pâmela também, né, Pâmela? Obrigado por essa paciência com o nosso estúdio hoje. Aconteceu no shopping aqui em geral, mas tá tudo certo. Faz parte. Faça o máximo que cara, assim, ela não responder. É que assim, é uma coisa que eu tô buscando muito, eu decidi buscar isso e ir atrás desse conhecimento, né? A gente teve o Christian aqui, o Christian falou muito disso, então não foi uma coisa que veio à tona. Mas eu queria entender como Deus entra na tua vida e se tu acredita em Deus, ou é darwinista, né? Enfim, tem uma teoria da criação diferente, né? O que é isso pra ti? Eu senti no meu coração de fazer essa pergunta pra ti no final do episódio e tu se sinta à vontade em responder ou não. Tá. Eu cresci dentro da religião espírita e sigo acreditando nisso. Porém, um momento da minha vida foi muito crucial ali, quando eu comecei os estágios na faculdade, onde, para mim, no meu entendimento, no meu sentir, a psicologia ela entrou em atrito com a religião, né? E ali ficou um pouco desconexo isso. Aí, né, visão espírita ali, questão de espíritos, e aí uma visão da psicologia, o cara tá com transtorno. Então, isso ficou um pouco abalado, assim, eu acho que eu tive uns 4, 5 anos que ficou isso muito abalado. E aí, em 2020, eu perdi meu pai. E aí, né, momento depressivo da vida. E aí eu ganhei um livro espírita, onde falava sobre a morte. E aí ele foi onde eu me reconectei com a minha religião, né? E aí eu tinha essa angústia, assim, eu preciso ser frequente, eu preciso participar de algo. E ali, naquele momento, eu entendi que não, né? Eu não sinto essa necessidade de estar associado a algum local, alguma coisa. Eu acredito nessa visão espírita, né? Hoje eu sou muito... eu oro muito, eu peço pelas coisas, eu agradeço pelas coisas. E ali, depois desse episódio, desse livro, ele me ajudou a me conectar, né? Porque pra mim faz muito sentido isso. Então, depois de uns 5 anos meio afastada, meio revoltada, tipo, não fecha a conta? Não, é uma conta que não tem que fechar. Uma coisa é independente da outra, né? A Pâmela, psicóloga dentro do consultório, tem que questionar se alguém falar que viu um espírito, mas a Pâmela, a pessoa, não precisa questionar isso, né? Porque são versões diferentes. Vários papéis que a gente exerce. Entendi. Que legal, que legal. Uma coisa, a gente tem interesse em conversar com o Diegão. O que tu acha? Cara, pois eu não ia falar isso aí, cara. O convite é ao vivo aqui. Diegão, vem sentar com nós aqui quando tu vir pro Brasil para nós trocar essa ideia, que eu tenho certeza que vai ser muito legal para todos. Tá feito o convite aqui oficial. Olha aí, hein? E daí tu vai passar essa mensagem pra ele, né? Não, ele vai ter que assistir pra ver, entendeu? Que legal. Não vou contar nada. Tá convidado. Quando é que tu vem pro Brasil a próxima vez? Mês que vem. Olha aí que legal. É Diego o quê? Diego Voltz. Diego Voltz. Anota aí, Diego Voltz. O nosso próximo convidado, porque a gente tem muito interesse em conversar com alguém que tem uma história dessa e também que trabalha com tecnologia. E hoje tem uma empresa de pizza. A Selfie. A Selfie Pizza. A Selfie Pizza é desse. Por isso que eu vejo postagens da Selfie. Eu imaginei que isso aí era de alguém. Eu achei que era teu. Eu ia te perguntar no fim. É tanto assunto, gente. É tanto assunto que eu acabei esquecendo. Porque aqui, é que no meio da gente se mudar, ele resolveu empreender, entendeu? Que era o sonho dele. Aí ele inaugurou a empresa quando ele já morava lá. Aqui? A empresa é onde? Antes era em Cachoeirinha, agora tá em Canoas. Em breve mais novidade. Olha aí, que massa, cara. Que legal, que legal. Dominando. Pâmela, de coração, muito obrigado. E sobre a nossa história se linkar, vai ficar para um outro episódio. É que a Pâmela é ruim de conversar com ela. Como assim ruim? Não. Meu Deus, cara, passou muito rápido. Mas é tipo o Christian. Nós tínhamos que vir pra uma rave do podcast, tá ligado? A Pâmela e o Christian junto não dá. Deus o livre. 16 horas. Nossa. Pâmela, maravilhoso conversar contigo, tá? De coração mesmo. Eu te desejo tudo de bom e do melhor pra tua vida, pro teu marido, tá? Sucesso, saúde. E essa é a primeira vez que tu vem aqui. Eu tenho certeza que vai ter muitas outras. Foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu. Estava bem ansiosa por estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite, legal. Apesar de na ponta da língua ter um não pronto, né? Mas enfim, valeu bastante. Obrigada pela oportunidade. Que legal. Manda um recado aí pra turma pra nós encerrar. O que tu quiser. No coração. No coração. Bora tomar consciência, porque isso vai fazer a vida de vocês mudarem. Show. Obrigado. Gente, chegamos ao final de mais um episódio do Acorda Abençoado. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu, abraço.